Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite, Gotham. Estamos começando mais um podcast Mansão Wayne. Hoje um podcast, podemos dizer, até bastante especial, porque a gente vai falar de um grande quadrinho da DC, um dos grandes clássicos. E para isso a gente trouxe aqui um convidado de luxo, cara que já veio aqui falar em algum dos nossos programas mais longos, diretamente do Nerd All Stars, Rino Félix. Tudo bom, Rino? Fala, galera. E aí? Tudo certo? Obrigado pelo convite de novo aí. Será que a gente bate recorde de novo de tempo de podcast? Eu vou te falar que eu tava com medo de você não topar traumatizado já de ter ficado 5 horas gravando, sei lá quanto tempo a gente ficou gravando da outra vez, nos programas de contagem regressiva para a crise final, não, infinita. Infinita. E para a crise infinita também. Foram os programas muito bons, mas demorou. Primeiro que a gente jamais gravaria contagem pra crise final, cara. Então, eu nunca jamais leria aquilo inteiro, cara. Vocês têm que me pagar muito bem pra ler aquilo. Nem fudendo. Colocar como meta de R$100 mil no Catarse. Então, vamos lá. E também, continuando aqui, em segundo lugar, como sempre, nosso amigo Roberto II, que hoje está gravando em situações adversas. Tudo bom, Roberto? Eu tô gravando direto da realidade entre realidade, junto com o Espectro e com o velhinho do Reino da Manhã. O velhinho, cara. O velhinho. Eu não lembro o nome dele também. É o Norminho. O senhorzinho. O Bud. O Bud. Tem que fazer uma imagem do velhinho do Reino da Manhã gritando com uma nuvem, assim. Gritando com uma nuvem. Que também é um grande fã de Alex Ross. Thiago Brancatelli. Tudo bom, Branca? Tudo bem, falar hoje de mais uma tentativa da DC de copiar a Marvel, né? Dessa vez, não só copiou, como melhorou e muito. Como fez muito melhor, né? Sem comparação. E o cara que é mais fã de Marvels do que desta maravilha linda, enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud. Olha a calúnia. Sou fã das duas. Diferente do Branco, eu acho que não tem cópia aí. São duas histórias ótimas e bem diferentes. Mas é bom lembrar sempre que Guerreiro da Manhã é muito superior. Não, aí, são ótimas as duas. Aí é você falando. Quem quer saber de Marvels vai ouvir lá no Fala Animal. É isso aí. Muito bom. E meu co-apresentador, o cara que falou que lembra de quando eu mostrei Reino da Manhã pra ele. Fiquei, olha, esse aqui é o Robin com uma roupa parecendo com a do Batman. André Panceira, meu co-apresentador. Fala, galera, sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui do Mansão Wayne. Hoje pra falar dessa belezura que completa 25 anos agora em agosto, que é Reino da Manhã, que é muito melhor que qualquer coisa que a Marvel sonhou em fazer. Mas calma aí, o EJ vendeu o Reino do Amanhã pro André falando que é o Robin com uma roupa parecida com a do Batman? Não. Ele chegou, ele veio assim, mostrou assim, olha aqui esse Robin aqui, ó, é uma roupa misturada com a do Batman. Eu fiquei, caraca, olha que doideira isso. Aí depois ele falou, olha aqui essa parte aqui do Capitão Marvel aqui, ó. Aí o desenho da Liga se inspirou nisso, pra ele gritando no Shazam. Eu, olha que da hora, preciso ler essa porra. Foi assim. E aí assim que eu repeti de ano em pesquisa na faculdade. Legal. Eu também, tudo bem. Quer dizer que o Capitão Marvel é bom, mas Marvels não é, né? Hipocrisia de vocês. Tanto que a editora rival copiou o nome, né? Pra você ver o nível. Até o nome dessa editora inferior foi copiado de um personagem da DC. É. Os caras que ficam criando DC, antes de ser da DC, né? Exato. Exatamente. O cara já olhava assim, cara. Quando eu tava ali no embargo ali, o Stanley até copiou, roubou o nome, registrou pra DC nem poder usar. É, tanto que eles pegaram agora o Miracle Man, né? Que é a cópia descarada. Que chama como? Marvel Man originalmente. Então é isso aí, cara. É tudo sem criatividade. E esse foi o nosso podcast sobre Miracle Man. Muito obrigado por você ter escutado a gente. Seria legal fazer um podcast sobre Miracle Man, cara. Seria muito bom. Pô, eu preciso ler isso daí um dia. Mas não é o papo de hoje. Hoje a gente vai falar aqui de Reino da Manhã, que é um clássico que divide opiniões, né, cara? Eu queria até ver se vocês compartilham disso. Eu reli agora e achei maravilhoso. Eu lembrava que era bom, mas aí, sabe quando você vai esquecendo, você vai ouvindo gente criticando, e você começa a falar, puta, será que não é tão bom quanto eu lembrava? Porque existe uma crítica muito grande a Reino da Manhã, que é o seguinte: falam que o roteiro não é tão bom, mas que ele tem o fator onde está o Wally, que é tipo, o Alex Ross enfiou tanta coisa em todas as páginas, que você fica maravilhado em ver cada personagem no fundo, cada referência, cada elemento. Sério que dizem isso? Eu já ouvi gente fazer exatamente essa crítica. Eu nunca ouvi ninguém falar isso. Gente fazer essa crítica e dividir opiniões é outra parada. Pode ter gente que gosta. Tem gente que é neonazista, né? Então, mas você não diz que o nazismo divide opiniões, né? Mas aí o neonazista vai gostar porque tem vários vilões neonazistas no gibi. É verdade, tem mas mesmo. Aí, não estamos dizendo
dizendo que quem não gostou é nazista, tá? Eu estou. Não que não possa ser. O roteiro simples não quer dizer que é um roteiro ruim, mas eu acho que é uma HQ ok. Eu não acho que é nenhum grande clássico da DC. Eu acho que é uma HQ ok, com uma arte muito foda e momentos muito legais. Eu acho que é uma HQ boa, não, eu também acho que não é um puta clássico, é uma HQ muito boa, só que se a pessoa não tem um puta amor pelo estilo de quadrinhos de super-heróis, ela vai achar qualquer coisa. Vocês acham que ela é daqueles quadrinhos que você precisa de uma certa bagagem de quadrinho de super-herói pra curtir? Sem dúvida. Não só de quadrinho. Sim. Porque, tipo, a gente vai falar aqui nesse podcast, obviamente, ela tem o fator de ter uma importância pra época da indústria que tava passando. Então, por exemplo, quando eu li Moleque Reino do Amanhã, eu achei legal, achei uma boa história, mas ela cresce quando você tem o conhecimento desse contexto específico que era a explosão Image passando. Então, o Reino do Amanhã é aquele negócio que a gente fala de Watchmen. Pra mim, o Watchmen continua sendo uma obra sensacional, mas você precisa ter conhecimento de quadrinho pra ler, senão vai ser só, tipo, um quadrinho ok. Eu comecei brincando que a DC copiou na Marvel. Na verdade, o Ross tinha feito Marvels, meio que levou um conceito parecido pra DC, mas as duas são HQs que tentam definir cada editora. Então, Marvels tenta definir o universo Marvel, então quem ama o universo Marvel vai se apaixonar por Marvels, e Reino do Amanhã também tenta definir o universo DC. Então, eu acho assim que um civil que nunca leu DC pode até gostar, pode achar interessante, mas só vai amar HQ mesmo quem ama DC. Eu tenho uma opinião meio diferente, talvez, aí. Manda. Porque pra mim, Reino do Amanhã é um dos grandes clássicos da DC. Pra mim, tá, tipo assim, sei lá, talvez um top 3 de quadrinhos da DC, pra mim, pelo menos. Porque mais ele tem esse ponto de que eu só consegui chegar nesse nível com o Reino do Amanhã depois de bagagem de leitura, não só de DC, como de quadrinhos em geral, e como entendendo o contexto que o Roberto comentou também, da época que foi lançada, e também entendendo a ligação que eles fazem com o tema religioso e tudo mais, até com passagem bíblica e tudo que eles colocam dentro da própria narrativa. Então, só depois de entender tudo isso, eu considero o Reino do Amanhã uma das melhores HQs da DC. Se eu não tivesse tudo isso, seria uma HQ boa, com um desenho que chama mais atenção do que a própria história em si. Eu concordo com o Rino, viu? Eu também. Eu não sei dizer se estaria entre as três, né? Que nem comentou. Mas pra mim é um dos maiores clássicos, assim, da DC. Tanto que eu adquiri a minha esse ano. Eu já tinha Reino do Amanhã lido várias vezes e eu não tinha edição. Eu ficava meio, cara, como que eu não tenho essa porra, tá ligado? Eu preciso ter. E eu acho, eu concordo que a história ela não é tipo, nossa senhora, que coisa de explodir a mente, que coisa fantástica que eu nunca li na minha vida antes. É uma história que ela é simples, mas ela é uma simples muito bem construída e uma forma que o Mark Waid sabe fazer muito bem. E o fator dele conhecer o universo DC, eu acho que faz com que quem ama a DC goste mais ainda da história. Eu acho que é uma história simples no andamento dela, mas que ela apresenta questões que são muito interessantes, que são muito complexas, que você termina de ler a história simples e você continua pensando naquelas questões que já não são tão simples quanto a história. Hoje a gente acha talvez simples, mas pensando que em 1996, por mais que o roteiro em si seja simples, mas acho que a grandiosidade da história não tinha algo tão parecido assim na época, a não ser o próprio Marvels. É verdade. Que é de onde vem a ideia, né? No conceito, eu acho o Marvels um pouco mais complicado que Reino do Amanhã, mas é como o Branca falou, a gente não pode atrelar a simplicidade à falta de qualidade. Tem muito trabalho que é simples e é muito bom, assim como tem coisa que é mega complexa e é ruim, é tudo a questão da execução. Eu acho que ela é simples por uma opção do Mark Waid, até porque, como a gente vai falar disso, a gente tava vendo uma época em que tudo tinha que ser mega complicado, né? A explosão Image, tipo, tudo que tinha que ser mega violento, tudo que tinha que ter 1 milhão de tramas, e viagem no tempo, e clone, e irmão, e sabe? E, tipo, tudo isso tava rolando, e o Mark Waid pegou uma trama muito simples, muito fácil de entender, e combinou com, tipo, ele é um apaixonado por quadrinhos, um apaixonado pela DC, e o Ross que tava despontando, e todos esses fatores combinaram pra fazer uma história que eu considero muito boa. Eu acho que eu consideraria também um grande clássico da DC. Acho que ficaria no meu top 5 aí de histórias, mas isso é outra discussão, né, pra um outro podcast pra gente sentar e fazer isso. Mas eu acho que quem atribui simplicidade à falta de qualidade, eu não tô falando que ninguém aqui no podcast fez, mas a gente frequenta grupos de Facebook de quadrinhos, a gente sabe que tem esse tipo de gente. Eu acho que tá errado, cara. Tipo, você não precisa ser complexo pra ser bom. E na verdade, uma coisa simples
simples, de muita qualidade, eu acho que às vezes eu dou até mais valor do que uma coisa que é muito elaborada. Você fala assim, pô, o cara pensou tanto, fez uma coisa tão elaborada que ele fez um negócio do caralho. Mas o cara que tem uma ideia muito simples e que você acaba de ler e você fala assim, caralho, que foda, eu acho que vale muito, cara. Eu acho que a ideia não era também nem criar uma história toda mirabolante, grandiosa, assim, de questão de plot twist, blá blá blá. Eu acho que a ideia também foi prestar uma homenagem pra DC, né? Porra, pra cacete. Eu acho que, principalmente, prestar uma homenagem ao Superman. Sim. Aos clássicos, né? Sim, com certeza. Tem até uma parte nos extras do encadernado, né, que a Panini lançou aqui, a edição definitiva. O Mark Waid até fala que daí tava conversando, agora eu não lembro se era com o Paul Levitz ou com o Júlio Schwartz, daí ele lendo assim, falando assim, essa aqui é uma história do Superman. E aí o próprio Mark Waid, ele chega e fala assim, até você falar isso pra mim, eu não tinha reparado que era uma história do Superman, sendo que ele que tava escrevendo a coisa. Porque e aí, ele colocou como ele centro, teve né? que... Sim, e aí ele teve que tirar algumas coisas depois, com o decorrer do processo, tudo, né? Algumas subtramas que eles tinham colocado ali que foram tiradas, e ali ele foi vendo que realmente é uma história do Superman. Nossa, eu discordo. Por mais que seja uma baita de uma referência e uma homenagem ao universo DC, além de tudo, acima disso, é uma história do Superman. Eu discordo completamente, eu inclusive acho que o Superman é uma das partes mais fracas de Reino do Amanhã. Uma das partes mais fracas e mais mal escritas em alguns momentos, inclusive. Discorra sobre isso. O Superman, eu acho que ele funciona muito bem na questão de simbolizar a perda da fé e tudo mais, mas ele se contradiz muito, e não no sentido de se contradizer porque, é um personagem complexo. Ele se contradiz porque uma hora ele fala uma coisa pela conveniência do roteiro, daí depois ele faz uma outra coisa pela conveniência do roteiro. Na discussão com o Orion, por exemplo, ele fala sobre responsabilidades e com o Batman também, sendo que ele tinha fugido por 10 anos do convívio com as pessoas e da vida heróica. Ele critica a intimidação do Batman quando tá falando com o Bruce na Batcaverna, e daí ele vai no bar e destrói as garrafas pra intimidar as pessoas. Eu não acho que é porque é um personagem complexo, então ele tem várias contradições. Eu acho que é mal escrito de acordo com a conveniência do roteiro. E eu acho que é um dos focos da história exatamente por simbolizar a perda da fé, que nem o velhinho que o Roberto falou, que também durante a história inteira é ele que tentando, é o Bud. É ele tentando recuperar a fé. Então ele simboliza isso, então o foco, claro, fica mais nele. Só que ele é muito apagado no decorrer da história. Ele assume a estatura dele como Superman mesmo só no final, né? Quando daí ele fica mais seguro de si. Mas durante a história é mais ele tendo que recuperar aquela fé, ele sem saber o que fazer com os superpoderosos, ele sendo subjugado pela Mulher Maravilha e ela desautorizando ele várias vezes. Ele tá sempre meio apagado. E só no final, a última edição, tudo bem, a última edição eu entendo que é uma história do Superman, mas Reino do Amanhã em si eu discordo. Cara, eu só queria discordar rapidinho do Branca. Eu entendo essa visão, mas a interpretação que eu tive lendo. A contradição do Superman é um personagem que não sabe mais o que ele é. Quando ele vem da lição de moral, ele quer ser um Superman que é quase uma parada que não representa, mas quase anacrônico. Utópico, né? Utópico, não, eu não diria que o utópico ele é no ideal dele, mas por exemplo, quando ele vai criticar o Batman, quando ele vai querer da lição de moral, é aquele Superman, não é o da Era de Ouro, mas o estereótipo, né? O arquétipo do Superman falando. E toda vez que ele vai tentar fazer uma parada e ele vê que ele tá errado, ele se contradiz várias vezes porque o Superman, ele também acha que ele não se encaixa naquela realidade. Eu acho que o Superman, nesse sentido eu vou concordar um pouco com o Branco, o Superman funciona mais como função pro roteiro do que como personagem Superman. Mas eu acho isso bem trabalhado. É tipo, a figura do Superman não pertence àquele mundo. E ele não consegue se encaixar. As contradições dele, ele dando lição de moral do Batman, é um Superman que não existe mais, que abandonou aquele mundo há 10 anos e que tá tentando voltar pro mundo como se esses 10 anos não tivessem passado. Sim. Então, quando ele constrói um gulag que é contraditório, quando ele fala pra Mulher Maravilha que só os fracos sucumbem à brutalidade e tal, e ele se contradiz logo em seguida, ele não sabe o que fazer. E isso pra mim é representado na forma do Norman... É Norman McKay, né? Norman McKay. O Bud chama Norman McKay. O Norman McKay, quando ele vê o Superman, ele tem a impressão justamente desse arquétipo. O Superman voltou, tá tudo bem agora. Ele vai voltar e tudo vai voltar ao normal. E quando ele vê que aquilo que vai desencadear o apocalipse, aí que é a questão da trama. Tipo, o Superman, não é ele que vai salvar. Ele precisa entender o mundo que ele tá. Ele não pode ser o Superman da Era de Ouro, ele não pode ser o Superman de 38, de 39, no mundo de 96. Principalmente exatamente. naquele momento. Então, por isso que eu acho que o Superman, ele é contraditório, só que, pra mim, a interpretação que eu tive é uma ferramenta de roteiro bem utilizada, o modo como eles constroem isso, não só um personagem mal escrito, no caso. Eu entendo isso, mas eu acho que a história, ela não tem espaço pra desenvolver isso que você falou. Eu acho que você falando agora, inclusive, explica muito melhor do que a história explica, mesmo no roteiro, mesmo nas entrelinhas. Se fosse realmente uma história do Superman, que nem a DC falou, que nem o Wade
que se tocou no meio da história e tudo mais, daria pra desenvolver isso, mas eu acho que não sendo uma história do Superman, sendo uma homenagem ao universo DC como um todo, a Trindade, tendo toda a questão religiosa e tudo mais, não tem espaço pra desenvolver essa complexidade toda que daí cria essa contradição que seria o Superman, entende? Eu acredito que isso vai um pouquinho... Tem um espaço pra interpretação pessoal aí, porque eu concordo bastante com o Roberto. Tipo, pra mim, quando eu olhei a história, a impressão que me deu, e eu não achei que isso ficou muito escondido em entrelinhas, nem nada, tipo, era o Superman 10 anos isolado, porque ele não sabia o que fazer, ele decidiu simplesmente se isolar ali pra viver a vida simples, e quando a Mulher Maravilha chega pra ir atrás dele, ela tá perdida também, tanto que ela tá a história inteira perdida, você vai entendendo isso com o tempo, o porquê disso. E quando ele volta no esquema, tipo, beleza, então vamos fazer do meu jeito, eu vou tentar forçar agora a minha moral. Quando ele chega no bar e quebra as garrafas, pra mim não é nem uma questão de tentar intimidar, ele vê a garrafa com uma coisa ruim, ele vê o álcool ali, ele fala, desvio de foco. Tipo, isso não vai ajudar. Aí ele destrói o álcool, não pra intimidar, mas pra mostrar que ele é moralmente superior aos que ele lembrou do Superman 3, por isso. Mas é isso, saca? Pra mim, o negócio de destruir a garrafa especificamente não foi intimidação, foi mostrar que ele tá lutando contra o mal e ele vê as garrafas como algo ruim. Eu concordo. Saca? Também. Pra mim foi isso. Eu acho que tem um outro ponto aí que é muito importante na história inteira, na história em si, o que é o cerne da história também, que é o conflito de gerações. Então, quando o Superman volta, ele volta com a cabeça da geração dele. Só que ele tá vivendo um mundo que não é mais da geração dele. Ele é a representação do Superman da Era de Ouro num mundo que basicamente é o mundo da Image. Então, esse Superman não se encaixa lá. A moral que ele tinha antes, o que ele representava antes, o jeito que ele agia antes, não encaixa mais nesse mundo atual. Tanto que ele foi embora por isso, né? Porque Exatamente. A maioria das pessoas não queria, achava que o Magog resolvia os problemas, enquanto o Superman não. Exatamente, aí ele volta sem saber como. O Magog, inclusive, é muito parecido em design ao Cable, né? Que é um personagem que simboliza o Mark Waid desmente até a morte isso, né? O Mark Waid não fez, mas o Alex Ross se inspirou no Cable. Claramente. O Alex Ross, ele utiliza o mesmo modelo pro Superman quanto pro Magog. Sim, mas o rosto, o jeito que aquele olho, o braço mecânico, parece muito pra mim com o lembra Cable, pra cacete o Cable. O Mark Waid desmente que é uma crítica direcionada ao Cable, mas o Ross, por outro lado, falou que o Mark Waid falou pra ele colocar tudo que se odeia dos heróis atuais em um personagem só. É o Cable, né? Ele só odiava o Cable, né? Porque tem tudo do Cable. Vamos ser sinceros. E acho que é importante dar um contexto. Você, jovem, pequeno incauto, que está ouvindo esse ônibus passar na minha rua nessa hora, filho da puta. Assim, houve uma época nos anos 90 em que as pessoas acreditaram que pra um quadrinho ser bom, você tinha que encher de bolsos, dentes, sangues, partes biônicas e olhos lasers. E isso ficou músculos que não existem. Exato. E ficou conhecido como a explosão Image, né? E isso até extrapolou, né? Você tem, por exemplo, o Esquadrão Marte, que são ratos alienígenas que têm braços biônicos e olhos de laser. Então, eram umas tartarugas ninja extremas. Os motoqueiros alienígenas. Também tinha os Street Sharks, né? Que eram tubarões marombados que brigavam na rua. Mas, é verdade. Mas, tipo assim, o Cable, querendo ou não, ele é a personificação disso, e até da época que o importante era ser legal, né? O Cable é, tipo, o braço biônico, ele veio do futuro, tem uma história misteriosa e tal. Ele era um mutante sem poder, né? Porque era tão importante o visual que não precisava nem ter o poder. É nada, ele tem o poder mutante de mexer o próprio braço, cara. Que negócio é esse? Mas eles não tinham a origem do Cable quando ele foi feito. Né? Eles não sabiam o que ia de origem umas 4 vezes. A gente até brinca, às vezes, quando a gente conversa em off sobre o Cable, a gente lembra de histórias antes de definirem que ele era, que o braço não era um vírus tecno-orgânico, nada, era um robô mesmo. Tem história dele tirar o braço e o Forge dar uma mexida no braço dele e pôr de volta. Você achar que você tem um amigo nerd, lembre-se que a gente conversa em off, casualmente no bar, sobre a origem do Cable. E sobre o terceiro irmão Summers também. Mas, cara, é um negócio tão maluco. É que a gente tava falando de simplicidade e complexidade. O Cable é um personagem que, se for pegar a premissa dele, é muito complexa. Mas, no final das contas, e uma revista mensal pra banca, que o Rob Liefeld não lembrava como ele desenhava. O Cable tinha aquele olho que brilhava, não era pela telecinese que depois ficou estabelecido, é porque era um olho biônico. E a cicatriz ficava no mesmo olho que brilhava. O Rob Liefeld
simplesmente esqueceu isso uma edição e fez a cicatriz no olho que não brilhava. E em uma edição ele simplesmente desenhou a cicatriz no outro olho e deixou o olho direito lá piscando. E aí perguntaram pra ele, cara, sei lá, esqueci. E o quadrinho era meio que isso, sabe? Contanto que tivesse legal, foda-se. E indo pra essa parte, né, da explosão Image, tem uma parte que o Mark Waid fala que eu achei sensacional, que é aquele... Eu não lembro, acho que era no começo da segunda edição. O Americomando? Exato, o Americomando. Que ele fala pro Alex Ross, desenha o Capitão América igual o Liefeld. Puta, cara, eu achei sensacional isso. Tem alguém, eu não sei se é o próprio Wade que fala isso, ou algumas das introduções tem por outras pessoas lá que fala, né, que aí ele mandou isso, aí tá entre parênteses, e nem imaginávamos como a gente estava certo do lado do Capitão América. E só contextualizando um pouco, que é uma coisa que a gente inclusive falou quando a gente tava gravando sobre Marvels no podcast do Fala Animal, o Busiek e o Ross queriam fazer uma sequência de Marvels, mas o Ross não quis fazer exatamente porque o Busiek queria colocar esses personagens final dos anos 80 e começo dos anos 90, focar no Wolverine, focar no Cable, focar exatamente nas coisas que Reino do Amanhã mais critica. Então acho que foi uma das coisas que fez ele levar o conceito que ele queria fazer pra DC, e a DC colocar o Wade no projeto também. Mas o Alex Ross é meio pau no cu com isso também, né, cara? Porra, não é porque você tá criticando o caminho que não foi que você vai rejeitar qualquer coisa criada nesse período, né? Mas ele já largou um pouco isso de mão. Ele já foi mais pau no cu com isso. Eu não desenhava o Kyle Rayner, né? Não desenho o Kyle Rayner, é um traidor. Aí ele cria a nova Batwoman, transforma o Book em capitão. Quando é ele, era bonito. Então, quando é ele, pode. Tem um intervalo de 20 anos entre isso, Bud. Cara, mas até hoje ele não desenha, ele fala que não desenha o Kyle, ele não mudou o discurso. Ele só ficou hipócrita. Ele demorou uns 15 anos pra desenhar o Wally de Flash, que ele sempre desenhava o Barry. Segundo o Branca, é porque o Alex Ross é mal escrito. Ele não é contraditório. Mas esse negócio do Superman, eu acho que eu fico no meio termo da opinião do Roberto e do Branca. Ele é escrito, eu acho que faz parte da história querer mostrar ele como apático. A única decisão que ele realmente toma é a decisão errada de atacar o prédio da ONU. A única decisão que parte dele. Ele só vai na onda errada. Ele não sai da aposentadoria, ele não escolhe sair. A Mulher Maravilha pressiona ele. O Gulag é a ideia da Mulher Maravilha. Tudo que vai acontecendo é a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha é muito cuzona nessa história também, né? Mano, ela tá fascistinha pra cacete ali, velho. O Superman mesmo, então. ele nunca toma a atitude. Aí eu entendo que o Branca falou nisso, realmente, ele é apático. Ele vai com a onda. O Superman acaba se destacando porque ele é meio que o fio da narrativa. Você vai seguindo o Superman pela história. É o ponto principal. Mas eu acho que assim, a história vai muito em torno dele. Eu não acho que a história seja sobre o Superman. Eu acho que a maior transformação é nele. Mas a Mulher Maravilha também sofre uma transformação. Eu acho que a gente vê a história sobre a ótica do Reverendo e do Superman. Isso que é. E a Mulher Maravilha tem algum desenvolvimento. Porque o resto dos personagens é quase figurante. O Batman também, vai. O Batman não acho. Eu acho ele apagadão. Eu não acho. O Batman, eu acho ele de segundo plano comparado a esses, por exemplo, que o Bud falou. Sim. Mas o Batman ganha mais nas relidas, nas releituras. Então, eu concordo. Ele ganha mais peso. Tanto que, né, eu relendo assim, e em algumas coisas que eu não lembrava direito, né? Aí quando eu vejo o Batman chegando lá e dando a mão pro Lex Luthor, eu fico, caralho, é verdade, ele é um filho da puta mesmo. Aí depois ele trai o Lex e eu, não, ele não é filho da puta. Nossa, ele é um filho da puta legal. Porra, que da hora. Esse plot twist tem dois plot twists nessa história. Esse e quando você descobre que o Billy Batson não é o Capitão Marvel, ele é só o Billy Batson. Do Bruce no Billy é muito bom. Isso, é maravilhoso, cara. Então, toda essa parte do Bruce infiltrado com os vilões é a que tem mais viradas que você não espera, assim. É que o Bruce é o cara que não mudou, né? Ele continua sendo o Batman fazendo artimanha. Se o Superman não tivesse reunido a nova liga com a Diana, o Batman tinha resolvido tudo sozinho. Ele tá bem pau no cu, porque ele é o Batman, assim. Ele tá mais pau no cu do que o normal, assim. Não, ele virou um ditadorzinho em Gotham, né? Ele fala que o Superman tá fazendo isso, mas quem fez foi ele, na verdade. Sim. Aí quando a gente discute se o Batman do Cavaleiro das Trevas é fascista, não sei o quê, a conclusão que todo mundo chega, e eu quero ver se vocês concordam ainda agora que a gente acabou de reler o Reino do Amanhã, é que o Batman do Reino do Amanhã é fascista. Sim. Né? Ele implantou uma ditadura fascista dentro de Gotham, foda-se. Eu diria que ele não é fascista, eu diria que Batman tem sua cidade sob controle. Mano, isso pra mim é um dos melhores jeitos de introduzir o personagem já feitos, cara. Tipo, e aquele
Coringa que ficava em Gotham, de morcego, aí só vê os Bat-robôs e o Spectro. Batman tem sua cidade sob controle. Sim. E fazendo aquela analogia que a gente falou de conhecer a indústria, cara, isso é uma piração da minha parte também, que às vezes eu faço nessas coisas, mas, tipo, eu acho que tem uma leitura sobre o que acontece, que é, o Batman se manteve ele mesmo. Se a gente olhar o contexto da indústria, e eu estou supondo que o Mark Waid fez isso também, porque ele é um cara mais capacitado do que eu, se for parar pra pensar, o Batman sempre foi uma constante na DC. Não é à toa que ele tem 1 milhão de títulos, desde que ele começou a ter 1 milhão de títulos. E o Superman teve esse lance, né, de era muito bobo, é um personagem real, e a Mulher Maravilha flutuava muito entre fases, acho que nos últimos 20 anos é o período mais constante da Mulher Maravilha, né, de 2000 pra cá, e eu acho que tem uma leitura aí de também jogar com os personagens durante as épocas, que eu acho que acontece com o Shazam, Capitão Marvel também, que é o lance dele contrapor o Superman, e do Superman entender que ele é um herói de verdade, e a gente pode jogar a leitura de, tipo, como a DC tentou forçar que o Shazam é igual ao Superman, e por isso ele ficou escondido tanto tempo, como ele ficou escondido em Reino da Manhã, sabe? Eu acho que também é aquele negócio, é o que a gente tá falando, tipo, quando você tem esse conhecimento muito maior, a história ganha muitas camadas, e isso pra mim é uma camada, novamente, é uma piração minha, mas se o Mark Waid chegar e disser que ele quis fazer isso, eu vou acreditar, porque eu acho que tá ali na história, entendeu? Eu acho que é mesmo, porque você lendo nos extras, que eles vão explicando o processo de criação, né, que o Ross teve a ideia sozinho e ele disse que foi quando tava fazendo Marvels. E aí ele foi apresentar pra DC e aí, mais uma vez, a gente idolatrando um cara que a gente gosta muito aqui no Mansão N. O primeiro cara que ele conversou foi o Peter Tomasi, que na época era só editor. Olha e aí o Peter Tomasi passou pro Dan, não sei o que foi o editor mesmo do Reino da Manhã, mas ele trabalhou o tempo... Raptor, eu não lembro sobre o nome dele. Um negócio assim. E aí o Dan Haspler, que é o cara que foi o editor mesmo, que falou, pô, a gente precisa de alguém que entenda esses personagens. Aí ele ligou pro Mark Waid. O Mark Waid disse que ele ligou, ele fez quase um quiz com ele, né? Ele perguntou um monte de coisa obscura, o Mark Waid falou, tá, você quer saber se eu sou nerd? É isso? O que você quer, afinal, né? Fala logo, né? Mas primeiro quase foi pro James Robinson. E o James Robinson deu dicas, né? Inclusive o Ross e o Robinson Wade ficam jogando um pro outro. Quem teve a ideia do Senhor Destino ser um golfinho, que não foi pra história final. Porra, que triste que não foi. É muito bom isso. Oh, e o Loeb, ele tem participação também. Não, né? O Loeb, nessa não. É que o Elliot S. Megan cita muito o Loeb na introdução dele, mas no Reino da Manhã mesmo, acho que ele não tem. Ah, entendi. É um link, na verdade, pode né? Ser. Que no fim dá a volta, né? No tema, né? E Reino da Manhã tem uma parada que, assim, a gente lê, a gente fala, pô, não, a história em si até que é simples. Mas a gente esquece que tem muita coisa que hoje a gente já acostumou a ver 1000 vezes, que surgiu aqui. Então tem muito conceito de personagem que já depois foi incorporado, principalmente depois pelo Geoff Johns na Sociedade da Justiça, né? Até comentar disso, esse arco da sociedade que o Ross escreve junto do Johns, eu concordo com o Branca, principalmente na parte de não ter desenvolvimento, pelo espaço da história, né? Porque ela é uma história épica, mas de 4 edições, ela é muito curta. Eu acho que ela precisava de um pouco mais mesmo. E esse lado do Superman desenvolvido tá nessa história da sociedade. Até pro ouvinte que não conhece, durante a época da Sociedade da Justiça do Geoff Johns, eles tinham estabelecido que o Reino da Manhã é uma terra paralela da DC, né? Até hoje, acho que é considerado. Era a Terra 22. Terra 22. E o Superman, em algum ponto da história, ele sai da realidade do Reino da Manhã e vira membro da Sociedade da Justiça na Terra principal. Ele sai no momento do bombardeio no final. Isso. E aí ele vira membro da sociedade e as vivências que ele tem ali fazem ele ter uma série de ideias que ele aplica depois quando ele volta. Eu acho interessante, eu acho meio bobo se você for ler O Reino da Manhã como obra fechada, mas eu acho que é uma coisa divertida deles fazerem, sabe? Dessa brincada, ainda mais com o Alex Ross envolvido. Sim. Aliás, eu lembrei de uma coisa agora, o André falou que o Ross não desenhava o Kyle, nem o Wally West e tudo mais, mas o Flash de Reino da Manhã é o Wally West. É o Wally West. Isso é uma coisa que eu achei engraçada, porque a minha vida toda era definido que era o Wally. Aí você lê nos extras, ele fala que não, que é a personificação da força de aceleração, que está ali o Wally, o Jay e o Barry ao mesmo tempo. E eu só vi isso no extra até hoje. Fisicamente ele parece muito o Jay Garrick, mas até onde dá pra entender ali é o Wally mesmo. Eu acho que a principal dica de ser o Wally é quando ele mostra os titãs reunidos falando do Superman. Sim. Que é uma das minhas partes favoritas, inclusive, aquele único desenho ali, mas é uma das minhas partes favoritas, os titãs reunidos. É um clubinho, né? Você vê que é o clubinho dos titãs. É muito bom. Eu acho que esse Flash ele é propositalmente ambíguo, viu? Então, ele fala que é a manifestação da força de aceleração no corpo do Wally, mas que ele deixou de ser o Wally por causa
disso. Sim. Mas realmente, antes desses extras, eu nunca tinha visto. Inclusive, o próprio Wade usa a Kid Flash do Reino da Manhã várias vezes na mensal do Flash, e ela sempre fala que o Flash de lá é o pai dela. E aí é outra coisa que também muda nesses extras. Ela não é Kid Flash, é só Flash. Flash 4. Então, antes dos extras sempre foi Kid Flash. Até produto oficial saía com o nome Kid Flash. Então. Mas eu tô vendo aqui no extra, no finalzinho, quando tem os rascunhos de cada personagem, tudo, ele fala que é o... Tipo, tem todas as habilidades de todos os Flash, não só tal, mas ele fala que a mente singular de Wally West passou a sintetizar todos os Flashes em um ser. É o Wally. Ele absorveu coisas da consideração dos outros Flashes. Inclusive, eu gosto da parte quando o Spectro apresenta o Flash. E aí, tipo, cara, eu acho muito lindo conforme ele vai falando, porque se for parar pra pensar no poder que é o Flash, seria isso o tempo inteiro, né? E aí ele fala, não, porque as pessoas não veem, as pessoas o sentem, e sabe que ele vai estar ali pra ajustar a mínima coisa que não for a ordem natural das coisas. Cara, eu acho esse conceito fudido, cara. Toda essa introdução de personagens é maravilhosa, né, cara? Mas tipo assim, é porque o americano também, ele quis, o Wally West sintetizando, porque eles não conheciam o maravilhoso conceito de Joel Ciclone. Que se eles falam, ele virou a entidade Joel Ciclone, esse personagem ia crescer muito. Não, ele varre a cidade como um ciclone. Pô, seria lindo, cara. Porra, seria bonito, hein? Ó, o JP vacilou aí, não sei quem que traduziu aqui. Eu não sei. Na versão, pelo menos, da Panini, é o Calari, o Bernardo Santana e tem mais um. Tem uma galera aqui, ó. Fernando Lopes, Edu Tanaka, Alexandre Calari, Bernardo Santana e Art Comics, que é o JP, a gente sabe disso, né? É verdade. Isso aí das introduções dos personagens, eu gosto muito quando aparece o Superman e a Diana vai falar com ele e tudo mais, e daí ele segura o trator em cima da cabeça, que nem ele tá segurando, mais ou menos, que nem ele tá segurando o carro na capa de Action Comics. Sim, e esse quadro é lindo, e o trator cara. é verde também, igual o carro. O Wade pediu pro Ross fazer assim. Sim. É lindo, cara. E ainda você vê no fundo, tem o Super Cavalo, o Super Cão, o Super Gato. Tem o Super Pets, cara, é muito bom. Tem o Super Gato em cima ali das coisas e tem um macaco atrás do cavalo, cara. É maravilhoso, tem um macaco ali escondido. Nos extras eu gosto que o Wade fala que todo mundo acha que ele pôs esses detalhes. Falou, cara, esses detalhes é tudo do Alex. O único que eu pedi mesmo foi o trator. Ele fala que foi o trator, ele pediu muito. Mas isso aqui, cara, é um dos quadrinhos que o artista, né, o Alex Ross, adicionou demais, porque dá pra ver que, assim, todo aquele subtexto de personagens no fundo, tirando uma coisa ou outra que você vê que o Mark Waid interferiu, por exemplo, o filho do Batman com a Talia al Ghul e tal, tem muito personagem ali no fundo que você vê que é coisa do Ross. Ele se divertiu demais desenhando isso. Muito. Você vê nos extras aqui, você vê que ele chamou até outros desenhistas que têm outros estilos pra fazer alguns personagens que não casam tanto com o dele. Nossa, é uns personagens que mal aparecem, né? É um trabalho enorme de desenvolvimento pra figurante. Sim. Porra. Mas aí tem aquela questão até que eu falei antes, da questão das subtramas, né? Que iam ter, por exemplo, ele mesmo fala que o Dick e a filha dele teriam muito mais cenas, muito mais diálogos, mas que isso acabou sendo cortado pra ter o foco maior na trama principal do Superman e tudo mais. Então, sei lá, né? Vai saber. Tem uns conceitos muito legais nesse fundo. Tem essa parada do Ibi Al... Como pronunciar o nome do filho do Batman? Nossa, Shufash. Eu lembro que eu estudei o nome dele pra conseguir falar na época que eu gravei o vídeo, mas depois... E você lembra como nunca fala? mais. Não, depois nunca mais consegui falar de novo. Pra mim é Ibi Al Shufash aqui. Shufash. Ibi Urra, é isso. Eu acho que são conceitos complexos pra personagens que só aparecem no fundo, mas são exatamente por causa desses personagens que aparecem no fundo que a gente comenta tanto sobre Reino da Manhã, que tem site de fã falando, detalhando cada detalhe de cada ceninha de cada página. Parece ser desnecessariamente complexo, mas é isso que mantém a longevidade da obra. Exato. É o fanservice. É o que completa a obra, né? É o que eu acho que quem critica considera que não é parte da história, saca? Tipo, essa parada de o fator onde está o Wally, pra mim isso faz parte da história. É parte da riqueza do Reino da Manhã. Não é simplesmente a trama do Superman perdendo a fé e voltando e criando uma nova era de heróis e tal. Porque se você pensar, é até uma coisa meio fábula, é uma coisa meio simplista até o jeito que eles introduzem isso. Mas o mundo complexo que é criado no fundo é maravilhoso. Sim. E uma coisa assim, a gente tá falando, a gente não tá seguindo como a gente faz às vezes, tipo, página a página, a gente tá bem solto. Sim. Né? Mas indo um pouco de como que a trama tá, quando a Mulher Maravilha vai lá falar com ele, tinha acabado de dar uma merda gigantesca, né? Porque o Magog com os outros heróis lá, eles vão enfrentar o Parasita. O Parasita, ele pede pra se render, porque ele tava com medo dos heróis matarem ele. Na verdade, eles vão meio que pra se mostrar, né? O Parasita não é uma ameaça
ameaça naquele momento. Exato, exatamente. As notícias falam, né, tipo, não era preciso nem um terço desses heróis pra impedir o Parasita. Né? Sim, não, o Parasita não tava fazendo nada. Foi tipo assim, a gente descobriu que o Parasita tá lá, vamos lá só pra gente se mostrar e o público ver que a gente é herói e forte, e vamos lá derrotar esse vilão. E aí a galera nova vai e faz a merda que faz, né? Que aí, o que acontece pra você, que é o nosso ouvinte, e por acaso não leu o Reino da Manhã, além de você estar errado... Você tem que ler, eu vou ter que ir. Mas ele chega, aí o Parasita, ele acerta o Capitão Átomo. E a partir do momento que acerta o Capitão Átomo, é radiação, é explosão atômica. Nossa, então ele devasta o Kansas e parte dos estados vizinhos, mata mais de 1 milhão de pessoas. E além disso, ele deixa o país economicamente quebrado, porque acaba com uma boa parte da produção de alimento, né? Sim. Os Estados Unidos eles sempre tem uma coisa também romantizada do homem do campo, que é a base da economia do país, né? Mas eu acho essa parte de uma ironia maravilhosa, né? Porque os próprios heróis fascistinha, né? Que bandido bom é bandido morto, o cara nem tá fazendo nada, eles vão lá pra cima dele, e no fim das contas, quem acaba sendo exterminado é o gado. Essa foi boa, vamos lá. Foi boa. Muito bom, Band muito aí, botou um esforço nessa, eu gostei. Aí, ó, crítica social é foda, muito bom. E vou te falar que teve uma coisa que me lembrou isso, eu fico meio triste de lembrar disso. Eu lembrei do começo da Guerra Civil da Marvel, que é meio que isso, grupo jovem querendo se mostrar e cagando pau e matando um monte de gente inocente. Sim. Uma proporção menor, mas Sim, mas eu acho que, não sei se a inspiração é essa aqui, até porque é uma ideia bastante simples, assim. E eu lembrei também, tem uma hora que eles falam, lá quando eles estão na Gulag, que eles falam do cara que, um herói que mandou eliminar inimigos que já estavam rendidos, sabe? E tipo, eles consideram isso a pior coisa que alguém pode fazer. E aí eu lembrei de Margaret Thatcher, que fez exatamente isso, né? Então. Mandou matar um navio argentino que tava voltando rendido pra terra. Pois é. Antes de ir pra frente na história, eu tenho um comentário pra fazer do começo, na verdade. Quando o Superman aparece, que a gente falou dele aparecendo na fazenda e o que tem nos animais e tudo mais, e tal. Mas ele não tá na fazenda Kent, né? Aquilo ali é a Fortaleza da Solidão. E ele faz um holograma da fazenda Kent, onde ele vive a vida dele, mas ele não tá exatamente na fazenda. Sim. Isso pra mim representa muito ele viver no passado. Ele saiu do mundo, mas ele vive naquele passado na fazenda Kent, fazendo o trabalho que ele fazia quando ele trabalhava ali, fazendo os trabalhos pro pai, né? Cuidando da fazenda em si, cuidando dos animais, cuidando de coisa que ele não precisa fazer, porque o Superman não precisa disso, mas ele faz isso, acho que num sentido de nostalgia, de viver travado naquela época. E aí isso pra mim faz muita representação a esse lance da geração dele, de ser o Superman da Era de Ouro e que ele se recusa a sair dali. O interessante nisso é que a gente já falou do Superman estar apático durante a história inteira, e é exatamente porque ele perdeu o lado humano dele, ele perdeu a esposa dele, ele perdeu todos os amigos dele que faziam parte da vida humana dele, que morreram no ataque ao Clarim diário. Planeta. No planeta, caralho. Não foi nem. O melhor é que foi o melhor é que não foi nem. Não é só que ele errou o planeta, como ele ainda falou o Clarim diário. Ele perdeu outros amigos dele no ataque do planeta diário. E é isso, ele tá apático que nem um deus sem humanidade estaria. Ele também mostra esse lado depressivo, né? De não querer viver a vida real, de querer estar sempre no passado, que nem o Rino falou. Ele tá fugindo, né? Ele tá fugindo da realidade. E essa apatia também é um sintoma muito forte da depressão, né? Sim, com certeza. É por isso que também eu acho que durante a história tem essa, vamos falar aí, confusão do Superman. De uma hora, talvez ele fala uma coisa e de repente, daqui a pouco ele fala outra. Ele tá tentando se encaixar, porque ele não queria sair dali. Ele se isolou e ele... Não é que ele foi obrigado a voltar pro mundo, mas ele teve que fazer alguma coisa, ele teve que se mexer, né? Ele teve que viver a vida fora daquela redoma que ele criou dentro da Fortaleza da Solidão, inclusive. Ele tava vivendo o luto dele, só que ele ficou estendendo, né? Como ele tem esses recursos, ele criou uma realidade própria, onde ele não precisava passar pela aceitação. E essa história aqui, pra mim, é ele tendo que passar por esse estágio do luto, aceitando a perda. Eu acho que essa parte, cara, dele sendo confrontado
confrontado pela Mulher Maravilha pra voltar, a gente pode colocar que ele nunca saiu da negação, na verdade. Não é nem que ele não chegou ao estágio da aceitação. E tem coisas, porque, tipo assim, se a gente for pegar, tem estágio do luto e dá pra trabalhar isso na história, por exemplo. Pra mim, a virada da negação dele, que quando você sai da negação e você passa pra raiva, é quando ele confronta o Magog, que o Magog fala, a culpa é sua, sabe? O mundo me escolheu e você não soube aceitar e você foi embora. E até aquele momento, tá bonito, né? Ele salva as pessoas do escombro, não, é isso que importa, não sei o quê. E da feita que o Magog joga aquilo na cara dele, e tem uma parcela de verdade ali, tipo, o Superman não é culpado ativamente pelos 1 milhão de mortos na ação do Magog. Mas o Superman é o maior herói da Terra, caramba. Ele não pode simplesmente pegar e ir embora porque ele se sente, sabe, rejeitado pelas pessoas. E tanto que quando ele tem aquele momento de que o Magog jogou a informação pra ele, ele fala, nós estamos em guerra. E o Superman passa a ser muito mais agressivo. Ele já vinha numa crescente de agressão, só que ele passa a ser muito mais agressivo depois desse ponto. Até porque, como a gente falou, o Mark Waid pontua certas coisas, que, por exemplo, acho que é no início da 3ª edição que ele coloca que ele sofre mais resistência quando ele sai dos Estados Unidos, porque lá culturalmente ele não é tão forte. Pô, uma puta de uma analogia com o gibi americano, né? Tipo, o Superman saindo na porrada com personagens de mangá, assim, porque aquela doutrina dele não funciona. É aquilo que a gente falou, o Superman não sabe o lugar dele. Quando ele tenta abraçar o mundo, ele vê que o mundo cagou pra ele. É o Superman aprendendo que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Eu acho interessante porque é a HQ que mostra que os 2 maiores vilões do Superman é o Luthor e o Luto. É verdade, olha aí. Ai. Olha aí, é só tirar o R. Obrigado. Obrigado. Se melhor do que uma piada ruim é explicar a piada ruim. Exato. Ai. Quero passar a palavra aqui um pouco pro Rino. Tá muito quietinho aqui pro nosso convidado. Eu quero que ele fale. Você concorda com essa parada do luto do Superman? Então, eu acho que é exatamente isso. O que a Mulher Maravilha faz nesse momento que ela chega ali na Fortaleza da Solidão e que é um holograma da Fazenda Kent, é ela abrir o olho do Clark, do tipo assim, meio que chacoalhão, e falar, cara, acorda, olha o mundo, olha o que tá acontecendo no mundo. E aí, quando aparece aquela cena que tem um monte de tela, assim, de TV, que é o que acabou de acontecer no Kansas, né, da explosão. Sim. E aí ele vê o mundo e ele fala, eita, acho que eu não posso mais ficar aqui, né, acho que eu vou ter que andar pra frente. Ele dá uma de tiririca, né, tipo, ó, pior que tá não fica, então deixa eu voltar, vai. Mas ele tava vivendo na ilusão de Kansas que ele criou ali, enquanto isso ele abandonou o Kansas e o Kansas morreu, basicamente. Exatamente, e aí tipo, cara, ele viveu no mundinho dele lá, e agora ele precisa fazer alguma coisa, não, ele percebe que entra também esse lance de grandes poderes vem grandes responsabilidades, porque é aí que ele percebe isso também, né? Fala, pô, cara, eu sou o Superman, eu não posso mais ficar aqui, olha o que tá acontecendo com o mundo e eu parado aqui, tipo, minha vida parada e o mundo morrendo, eu preciso fazer alguma coisa. Exato. E fazer um comentário aqui sobre, só uma pequena vírgula, nessa partezinha que o Superman tá vendo o que aconteceu no Kansas e mostra os heróis lutando lá e tudo, tem uma parada que assim, eu acho que agora é o único momento na história da humanidade que o Pacificador é um personagem relevante, então tem que citar que o Pacificador tá igual o Boba Fett nessa porra e tá muito engraçado. Sim. É um momento único na história, né? Que tanto o Boba Fett quanto o Pacificador são importantes. Exatamente. Aqui uma referência aqui aos sucessos do momento. Esquadrão Suicida e Mandalorian. Tá aí. É igual o Django, eu acho. Cadê a imagem? Eu não lembro dela aqui, mas acho que é igual o Django Fett, porque é uma armadura azul, não é? Mas não tinha o Django ainda. O Django ainda nem existia. Tem o foguete nas costas e tudo, cara. Tem o foguete nas costas. É um prateado com marrom que ele tá, mais ou menos. É bem isso. É na mesma página que o Superman tá olhando os monitores, ele tá no monitor embaixo na esquerda, e na página seguinte ele aparece no cantinho da esquerda da página. O lance do Kansas e de toda a parada do Superman, pra mim, e eu sei que a gente vai falar disso no final também, mas essa cena do confronto dele com o Magog, pra mim, é uma das melhores cenas do gibi. Embora tenha muitas cenas que eu poderia colocar como melhor e estaria em pé de igualdade. Que é quando o Magog vira pra ele, e o Magog passa, tipo assim, a gente não vê o Magog, mas o Magog, falando ainda no luto, ele passa por um processo de luto muito mais rápido que o Superman. O Magog, quando ele tá preso, ele já aceitou a parada. Ele tá ali entregue, sabe? Eu acho muito doido isso. A gente fica com dó do Magog, né? Então, o Magog, ele tem uma evolução muito rápida, assim, pra entender que ele tava errado nessa história. E quando ele fala pro Superman, escolheram o que matava no lugar do que não matava, e agora estão mortos. Puta, isso é lindo, cara. É muito forte. É muito Essa foda. frase é a mais impactante, uma das mais, normalmente tem muitos momentos que dá pra colocar, e pra mim é a compreensão perfeita. A gente sempre brinca aqui, né, ou nas nossas discussões em off, de que como a explosão Image é as pessoas não entendendo o Watchmen e achando que aquilo tinha que ser replicado, e essa frase pra mim é a compreensão perfeita, porque quando você eleva a escala, o que o Watchmen é mostrar que, cara, se você tem pessoas com superpoderes, a escala muda. Se você tem
pessoas sendo vigilantes, funcionando como uma milícia, a estrutura da sociedade muda. No momento em que você aceita ser representado por um herói que diz que matar é a solução, tudo muda. Tudo muda. E essa frase é perfeita. Escolheram o que matava. E agora estão mortos, cara. A balança de poder mudou de uma maneira que não deveria ter mudado. Por um lado pior. E o Magog sabe que ele representa isso. Quando ele vira pro Superman, a culpa é sua, é uma criança virando pro pai que, tipo, pô, você devia ter me impedido de fazer besteira, sabe? Você é o pai. Você é quem criou e você que deveria cuidar da gente. Eu acho interessante porque, do mesmo jeito que toda a jornada do Superman é da pessoa que perdeu a fé na humanidade, ele também simboliza aquilo que faz as pessoas perderem a fé, que é um Deus que abandona o povo. E eu acho que isso tanto ele passando 10 anos isolado, ele sem saber o que fazer direito, e o Magog virando e falando isso com o Roberto, toda essa cena que o Roberto falou, eu acho que isso mostra muito bem esse lance religioso, essa visão religiosa pro Superman. E eu acho que isso é tão simbolizado perto do final da primeira edição, quando o Superman volta, ele tá no meio de uma briga lá generalizada da galera nova, né? E ele chega pegando dois, um em cada mão, assim, e ele chega, tipo, descendo do céu. E a galera olhando pra cima como se fosse um anjo, sei lá, um deus descendo na Terra. E a partir desse momento, porque antes lá na Fazenda Kent, o Superman, ele tava normal, andando pé no chão. A partir desse momento, o Superman não toca mais o pé no chão até o final do quadrinho, até o final da quarto volume. Ele passa todo o tempo acima de qualquer outro personagem no quadro. Faz sentido. E aí você vê que ele, tipo, tem essa figura endeusada, né? Só no finalzinho, que é onde ele meio que ele percebe que não adianta ser deuses ali, ele tem que se igualar com a humanidade pra abraçar a humanidade, né? Pra construírem juntos, isso, né? Porque é a mensagem que é passada no final. É isso. E eu acho interessante isso, como que vai sendo construído as coisas, principalmente nos diálogos do Espectro com o Norman, que ele vai falando, a partir do momento que o Superman desistiu, que ele saiu, outros também saíram. E a partir do momento que o Superman volta, ele inspira outros também. Então, ou a voltarem ou tomarem novas atitudes. Por exemplo, o Lanterna Verde, que ele ficou somente no céu. A partir do momento que o Superman volta, ele vai pra Terra junto. É por isso que a gente sempre fala tanto do Superman sendo qual a palavra? A inspiração? A inspiração pros outros heróis. Ele tem que ser o primeiro herói, porque ele tem que inspirar os outros heróis. E mesmo em Reino da Manhã, quando existem outros heróis, é a volta dele que inspira os heróis que são aqueles mais puros, entre aspas. Ele tem essa aura em volta dele que não pode ser perdida, né? Eu acho interessante, tipo, tem muita mensagenzinha. Tipo, por exemplo, o Reino da Manhã começa com a morte do Wesley Doods, que era o Sandman original. De certa forma, simboliza muito, tipo, o sonho morrendo, saca? Tipo, ele é o sonho, ele é o Sandman. E ele tá morrendo, tá ligado? E, tipo, o que vai acontecer agora? Tem muita coisinha, assim. Morreu a Era de Ouro também, né? Também tem esse lado. A Era de Ouro, exatamente. E no fim das contas, o cara que acaba tomando a decisão e salvando todo mundo é exatamente o personagem que nem teve Era de Prata, né? Que é o Capitão Marvel, Shazam. Aliás, falando em Era de Ouro, o nome original era pra ser Era Heróica, né? Era Heróica, exatamente. Eles mudaram porque eles achavam que o pessoal ia ficar achando que era um spin-off da Era de Ouro de James Robinson. E eles queriam algo próprio. Reino da Manhã é um nome muito bom, ainda mais com toda a referência religiosa que tem no... a Bíblia. É muito perfeito. Eu acho que é uma das poucas obras que eu já li que é guiado por versículos de Bíblia e tal, e não fica brega e chato, sabe? Forçado, que nem fica... É um pouquinho brega, é um pouquinho, mas não tanto, sabe? É bem focado em Apocalipse, né? Sim, e é bem encaixado, sabe? Ele pega os elementos e põe por... Eu fui atrás desses versículos depois, e você vê que o Wade, ele cortou bonitinho os versículos pra não ficar muito, tipo, a palavra de Deus, 7 anjos, não sei o que. Tipo, ele corta nos momentos que faz sentido, saca? Eu achei legal. E pegando esse contexto também da Bíblia, eu acho muito legal, até voltando no Marvels, que Marvels, ele define a Marvel foca no lado humano, e Marvels tem o lado humano como mote, segue o Phil Sheldon. A DC, ela foca nos deuses, na hora dos deuses que são os heróis, e Reino da Manhã usa a religião como mote, e usa o Norman McKay, que é um padre como fio condutor, um pastor, desculpa, como fio condutor. Então eu também acho muito legal isso. Reino da Manhã, que é uma obra que quer definir a DC, usar a Bíblia e a religião para definir o universo onde o que reina são deuses. Eu acho isso legal. O próprio
título do quadrinho, né? Sim. Sim. E tem um fator aí forte também, que é a parada de definir a DC, que é que Reino da Manhã brinca muito com o conceito de legado, que é algo muito forte na DC. Por gerações de heróis. Eu acho que o que ajuda a não ficar brega também é que, primeiro que a relação de versículo bíblico que a gente tem em qualquer obra traduzida dos Estados Unidos é diferente com que quem cresceu em família religiosa teve, principalmente no Brasil, que é um país majoritariamente católico, e quando a gente vai ver pelo lado evangélico, é mais neopentecostal. E tanto a Bíblia católica quanto a Bíblia neopentecostal são diferentes da Bíblia protestante dos Estados Unidos, que é a Bíblia do Rei James. Tanto que o Carlos Rutz esteve aqui no programa do Filho Pródigo, ele fala, cara, é um trabalho para um tradutor brasileiro ter que traduzir trecho da Bíblia de obra americana, porque é uma Bíblia que não é tão usada no Brasil. E para você achar esses trechos e traduzir como é, porque eles colocam que é a Bíblia Rei James, é diferente. Então, por exemplo, os Estados Unidos têm a questão do Apocalipse como a tradução do termo Apocalipse. O Apocalipse na Bíblia do Rei James é o livro das revelações. Então, o que pro católico, pro neopentecostal e outras matrizes também da questão evangélica vem como simplesmente o fim do mundo, tem a questão da revelação, de ver como vai ser o seu juízo final. E o que o Norman McKay tem aqui é justamente isso. Ele tem a revelação do fim do mundo. E ele tenta trazer isso. Então, a relação até com o Apocalipse dessa Bíblia diferente da gente que foi criado em família religiosa, tem. E isso é interessante de colocar em contraste com a nossa cultura também. Realmente, né? Tipo, tô pensando aqui em qualquer coisa em inglês que eu vejo é Book of Revelations, não é o Apocalipse. É verdade. Sim. E até lá eles têm essa diferença, né? Que tem questões de tradução, por exemplo. Se você se chama Frank, é porque você é o Francisco, em nome traduzido da Bíblia, só que católico. Se você é Francis, é de protestante. Ou o inverso, mas tipo, tem diferença até no nome, nomenclatura, em nomes da própria língua. Isso aí eu não fazia ideia, caralho. Tá aí, Roberto, trazendo cultura cristã trazendo informação aqui pra gente. Cara, eu sou o ateu que mais traz informação da Bíblia pra esse podcast, né? É verdade. O Roberto, esse doutrinador. Isso aqui é um podcast cristão. Mas eu acho que tudo isso tem um peso a mais sendo a figura do espectro junto com o Norman. Eu acho que é fantástico essa escolha. Porque, apesar de ser uma coisa meio ridícula quando a gente pensa no o espírito da ira de Deus, que ainda bem que não é citado com essas palavras aqui no... Eu gosto mais quando falam que o espírito da vingança de Deus, eu acho. Puta, cara... Porque é uma parada religiosa meio perturbadora, saca? Que o próprio cara que segue, ele brinca exatamente com toda a parte do Deus do Velho Testamento que as pessoas gostam de fingir que não aconteceu, que não tá ali, tá ligado? Geralmente. E aí você personifica isso em um único personagem. O jeito que os roteiristas têm que ficar dando volta nisso pra não ficar perturbador sempre é fascinante. Mas eu gosto quando é perturbador porque, porra, não tem como não ser, né? O espectro, cara, ele vai dar o julgamento, né? Tanto que ele fica ali observando, e aí quando chega no final, tipo, é isso. Norman, que? É isso? Porra nenhuma. Me leva na sede da ONU agora, porra. Não, é muito bom, cara. Mas nesse final aí, o espectro tá ali pra dar o julgamento e tal, mas quem dá a palavra final é o Norman. Sim. O espectro, ele tá perdendo a humanidade dele, né? Sim, ele procura o Norman como um guia, né? Eu preciso de um guia, eu preciso de um humano pra decidir o que vai acontecer com a humanidade. Porque se depender de mim, já era, né? E o que faz muito sentido, né? E até também se une essa mensagem dele com a do Superman. Tipo, os humanos têm que decidir como é. Então, a gente não tá mais acima. Vamos junto construir. Isso, é exatamente isso que eu falei, de que em todos os quadros, durante o quadrinho, você vê que o Superman tá acima dos outros. Ele sempre tá numa posição de altura mesmo. De altura meio mais alto que os outros. Magneto, né? Magneto também, sabe, está sempre flutuando. Isso. Por mais que o Superman, ele anda normal e tal, mas ele sempre, você vê ele numa altura acima dos outros. Sim. E aí, nesse final, ele já fica, até o ângulo do quadro, no finalzinho do quadrinho, ele já fica na mesma medida dos outros. Na altura, né? Então, isso já simboliza, né, que ele tá junto ali com os humanos. Ele é mais um deles, não é acima deles, ele não é um deus. Sim. E dá pra fazer um paralelo aí com o próprio espectro, que o espectro, você falou que o Superman fica acima, mas quem fica mais acima ainda, até por estar num plano etéreo fora, é o espectro, sempre, né? Ele tá ali como uma força acima que nem interfere de tão superior que ele só olha. Sim. Só que aí no final... Tanto que o próprio Norman, ele fala, né? Tipo, poxa, como assim? Você é uma força superior, mas você não pode fazer nada. Exato. Só que aí quando chega no final, exatamente quando ele tem esse confronto com o próprio Norman, ele humaniza, ele tira o capuz e mostra o rosto humano dele. Que parece o Jason Blood ali, com aquele cabelo ruivo e a faixa branca no cabelo. Mas é legal, porque dá pra fazer o paralelo do Superman se humanizando e o espectro, ao observar tudo isso, acompanhar essa narrativa, também se humanizando e percebendo nele mesmo suas falhas, sabe? Isso é bem interessante. Inclusive, deixa eu perguntar pra vocês, pra ver qual
qual é a impressão. No final, quando eles estão lá no planeta Krypton, uma hora o Batman, ele para e olha o Norman e o Espectro na forma humana ali. E aí, tipo, o Superman e a Mulher Maravilha, assim, tipo, Bruce, o que foi? Ele, nada, só tive um, sei lá o quê. Tipo, divagando por um segundo. Divagando. Tipo, o que vocês entenderam disso? Você acha ele que eles não estavam ali? Corrigan, eu acho. Que o Bruce conhece o Jim Corrigan. Sim, eu acho que sim. Fora que ele viu o pastor ali na ONU, né? O Batman não. O Batman não tava na ONU? Então, mas é o Batman que reconhece nesse momento. No restaurante é o Batman que reconhece. Ele não tinha visto o pastor antes. Não, mas o pastor tá lá na ONU. Mas o Batman não tá. Tá sim, claro que tá. Tá sim. O Batman chega depois, é verdade. Chega todos os heróis. O pastor aparece pro Superman, mas depois ele meio que dá ele some. Sumida. Quando o Superman acalma, ele some. Eu tô com a página aqui na mão, na hora que ele tá falando, tipo, ele fala, se quiser a redenção, claro, ela pousa na sua própria decisão. Quando ele tá falando isso, o Batman aparece. E aí, com o Batman olhando pro Superman e pro Norman atrás, ele fala, tome-a como um homem. E a partir daí, mas Norman acho que não volta a aparecer. É mais do Espectro do que o Norman, porque ele conhece. Pode ser, mas temos que lembrar que é o Batman, né? Ele tá olhando tudo que tá acontecendo, né? Assim como todo esse lance é do Batman ter preparo, né? Dele perceber que ela tá grávida e tal. Eu acho que é só ele percebendo que tem alguma coisa estranha naquele balcão, porque tá o Phil Sheldon, tá o Espectro, tá o Norman e tá o tio Sam da minissérie do Alex Ross também. Tio Sam é baço, né? Sim. Então eu acho que ele tipo ele passando e percebendo, cara, tem alguma coisa errada aí nesse balcão, é só de uma piscadela pro leitor. Eu acho que sim. Eu também acho, eu acho que é só uma piscadela, eu acho que não tem nada a ver com ele ter visto Norma, alguma coisa assim. Sabe quando tem esses ditados aí, sei lá, de vó, de mãe, que fala, passou um anjo? Eu acho que é por aí. E nesse caso, literalmente, Eu fiquei nessa dúvida, eu fiquei realmente na dúvida se era isso ou se ele tinha visto e tava disfarçando. Eu fiquei meio, o que ele quis dizer aqui? É que essa última página, porque esse pedaço do Planeta Krypton foram umas páginas adicionadas depois, né? Nos encadernados de lançamento. Só pra contextualizar, pra quem não lê o quadrinho, o Planeta Krypton que a gente tá falando é um restaurante que existe. Sim. Não é o Planeta Krypton. É o planeta Hollywood do universo de si. É isso. A ideia é essa. É a paródia. Imagina se isso fosse feito hoje com a quantidade de Comic Con e filme de herói, né? O que seria o Planeta Krypton, né, cara? Seria maravilhoso. Eu acho legal que quando eles decidiram fazer essa página, né? O Wade teve a ideia e aí não fizeram nada. Aí o Ross chegou, eles estavam num evento, que não era uma Comic Con, mas era num estilo. E aí, tipo, ele chegou e mostrou o rascunho. Nisso, ele saiu correndo, ligou pro editor, que era o Dan, blá, blá, blá. E aí, tipo, na hora que ele contou a ideia, o editor na hora, eles vão estar tomando café no Planeta Krypton, né? Pô, tem que ter. É muito bom isso, Eu gosto que o Wade explica os pedaços, né? O Ross mostrou o rascunho, eles queriam sempre ter feito um negócio um ano depois, né? Aí ele falou, eu já sei o que vai ser, a Mulher Maravilha contando que tá grávida. Aí o Wade viu e falou, e eu já sei a resposta que o Batman vai dar, ele vai saber já. Aí ele ligou pro editor e tá, então, essa cena vai ser no Planeta Krypton. Isso é bem legal, porque é uma cena que é na pegada cena pós-créditos, saca? Tipo, se fosse um filme, verdade, só que cena pós-créditos, porque não adiciona muito a história, mas é uma conclusão legal pro arco todo. Eu acho bonito como acaba, né? Porque eles passam pelas capas, né, dos gibis, isso né, que é a Ace Comics, né, que é a primeira aparição do Capitão Marvel, e a Fan Comics, que é o primeiro gibi. Da DC, né? Não, o primeiro gibi da história. O primeiro gibi impresso? Assim, o primeiro gibi mesmo que publicou história nova e tal, porque tinha os gibis que era legal. Republicação de tiras, né? E não foi a própria DC que fez isso aí? Eu não tenho certeza. Eu não lembro se ele era, porque a DC era 30 empresas na época, né? Eu não lembro se era da DC mesmo. Eu acho que é a raiz ali. E do outro lado tá os equipamentos do Wesley Dudes, né? Que a história começa com ele morrendo. Deu um círculo, né? Ficou legal isso. Sim. Só pra deixar o podcast mais informativo, a gente nunca tá lembrando o nome do editor, mas é Dan Raspler. Isso. É um nome... Junto do Peter Tomasi, que agora eu adoro ele mais ainda pela contribuição dele ao Reino da Manhã. Né? Mas eu acho legal ficar reparando no Planeta Krypton que, obviamente, tem o nome dos pratos, né? Tipo, o do Starro. Estava a caçarola. Cara, é muito bom. Aí você vai ver os saleiros, eles têm o formato do Homem-Bala e da Mulher-Bala. Sim. O cinzeiro é o capacete do Jay Garrick. É verdade, eu não tinha reparado nisso. Eu quero essa caneca do Lanterna Verde, cara. É muito legal. É muito bom, velho. O Superman tá bebendo leite no copo do Capitão Marvel. Tem uma coisa que eu adoro, que é que aqui tem um momento babaca do Batman. Que é tipo, chega pra Mulher Maravilha, o que você quer? Ela fala, eu vou querer a sopa de tartaruga gigante. Ela já entra na brincadeira, né? O Superman vai pedir um bife bourguignon, não sei o quê. Aí ele fala, teu estava a caçarola. Ótimo. Aí o Batman, eu quero um filé bem passado. Qual? Temos um filé de aço. Um filé bem passado. Tipo...
Mas eu acho legal essa representação dele. Ainda mais velho desse jeito. Eu vejo muito o Bruce assim. Ranzinho. Ele já é chato moço, né, porra? Passou a vida toda chamando as coisas de bate isso, bate aquilo, agora ele não quer mais essas porra, cara, velho. Eu quero velho chato do caralho, mano. Puta porque não é bate, é outro nome, ele não gostou. Se fosse um bate-filé. Quando chega o garçom vestido de Robin, aí ele chega assim, oi, eu sou o Robin. Claro que é. Tipo... Eu ri tanto com isso, é muito bom. Eu acho que o momento babaquinha do Batman é antes que o cara vai falar com ele. Pra mim, o Bruce virou muito porra. Ele sabe que eu sou o Batman. Ele pode passar o ketchup? Ele, toma aí. É muito bom isso também. Puta, o cara ia pedir um autógrafo. O que eu gosto dessa parte é que todo mundo que tá no fundo de coadjuvante é todo mundo muito expressivo e deve ser, tipo, gente do... É o corpo editorial da DC toda. Ah, sabia. Imaginei que fosse gente do mercado de quadrinhos e gente que não, mas é bem claro que é gente de verdade, né? É. E vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne. É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de R$10 e a partir de 15 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast. E os mansoneiros eternizados do programa de hoje são os seguintes: Felipe Ferrato, Caiane Nóbrega Pereira, Luiz Eduardo de Novaes e Mozart Emanuel Jorge Santos. Então já sabe, se quiser nos apoiar é só acessar catarse.me/Mansão Wayne e escolher a categoria que você achar mais interessante. E bora de volta pro papo que tá muito bom. Vamos lá. Teve uma coisa que eu quase falei em off, mas eu deixei pra falar aqui na gravação, que tem um cara lá que é o secretário lá da ONU, né, o que manda atacar as bombas. O Skinner do Arquivo X. Pra mim, o Alex Ross se desenhou. Eu pensei nisso. Pra mim, também. é o Alex Ross ali. Primeiro eu achei meio parecido com o Alckmin, mas depois eu achei que não, que era o... Nossa! eu acho não, é o Skinner do Arquivo X, como é? O ator Mitch Pileggi, o negócio assim. Isso mesmo. Eu sempre achei parecido com ele, na época ainda que Arquivo X era... Tava em alta, né? Nem ideia, nunca vi Arquivo X na minha vida, então... Pode ser. Eu acho que teve uma Wizard que fez a matéria sobre o Reino do Amanhã e que daí detalhou algumas pessoas que o Ross colocou e daí coloca esse cara como Skinner. Eu lembro disso também, foi verdade, isso, né? É verdade. É bom que ele deve ter um monte de cena da série pra ir pausando e usando, né? Na época tava passando, tava no auge, né? Acho que ainda nem tinha ficado ruim ainda. Uma outra coisa que tem aqui no quadrinho que a gente não comentou, que ficou famoso há pouco tempo, inclusive, né? A armadura de guerra da Mulher Maravilha. Sim, apareceu até no filme agora, né? Bem inspirado. Tem muita coisa, elementos que foram importantes pra DC depois, né? A gente tava falando até o negócio de dar o ciclo do Sandman e falou também da sociedade que o Ross fez com o Jones, mas o Jones sempre homenageou muito, não, aliás, nem era o Jones no início, era o James Robinson, que é amigo do Ross, né? Já explica muito. Logo no início, a história da sociedade é quase o mesmo início do Reino da Manhã. Morre o Sandman e eles se reúnem. Sim. Aí eles introduzem o Núcleo como esmaga-átomo logo de cara, que é uma coisa que começou aqui. Depois tem o Jack em Trovoada, que foi o Morrison, que tem aqui. O próprio Starman, né? O Starman. Tem muita coisa. Principalmente muita na coisa. sociedade, mas se a gente lembrar, cara, até aquele arco horrível do Superman, o Rei do Mundo, eles usam, por exemplo, aquelas telas na Fortaleza da Solidão igual. O próprio Damian, né? Que Sim. foi mais desenvolvido e criado lá pelo Grant Morrison depois, a partir desse filho do Batman aí, né? Porque tudo bem essa que... versão aqui eu acho que lembra mais o que seria um Damian adulto, principalmente daquela primeira aparição, quando ele tava com aquela roupa branca, né? Isso. O Cyborg com aquela forma dourada, mais humanoide. É verdade. É muita coisa, né, cara? Muito conceito que surgiu aí e usaram depois, né? Visuais também, o lance mesmo do Roy virar Arqueiro Vermelho utilizaram depois. A filha do Raio Negro. O Red Robin também, né? O Red O Red Robin. Robin também, que depois o Tim adotou a alcunha e o uniforme. O Capitão Marvel passou a usar o raio como arma o tempo todo depois disso aqui. Mas ele
ele fala que ele pegou numa ideia antiga dos anos 40, isso. Tem uma história, o primeiro crossover que teve da DC com era Fawcett? Não, a editora do Capitão Marvel? Era Fawcett. Foi da Liga, né? Aquele arco que a gente até já falou, acho, em algum podcast sobre isso. Na história do Capitão Marvel, a gente falou isso. Eles se encontram e o Capitão Marvel usa esse golpe pra derrotar o Superman. Lá naquela história, que é uma história bem ruinzinha, mas tem esse negócio. Mas, cara, falando de referências que esse gibi tem uma cena em específico, que é a cena do bar, que ele vai meio que fazer o recrutamento, que eu lembro que tinham algumas coisas que eu não lembrava direito dessa cena, por exemplo. Tem a cena lá do cara que usa, eu sempre esqueço o nome dele, que ele usa roupa química. Bomba humana. O bomba humana, que eu lembro que tem aquela explosão, e eu sempre pensava, tipo, ok, o poder do bomba humana é esse. Eles estão sendo, tipo, imprudentes. Eles estão usando poderes no bar, e não. Eu relendo, ele tá virando pro filho da puta do lado e falando, puxa o meu dedo. É muito bom. O cara, é uma muito piada bom. de puxa o meu dedo. Cara, eu fiquei vendo essa cena, eu não tava entendendo, agora você acabou de me explicar, obrigado. E nos extras fala isso também. Tá no livro. E tipo, tem o Rorschach no fundo, mas tipo, eu nem li isso no extra, eu relendo, caralho, porque eu lembro que eu achava que o bar era do Besouro Verde Velho, por causa da máscara. É da galeria de vilões. Não, o Mago do Tempo, não é? É o Mago do Tempo. São 3 sócios, o Mago do Tempo, o Capitão Frio e o Capitão Bumerangue. Tem a foto no fundo. É verdade. Não, isso eu tinha sacado do Mago do Tempo. Essa parte do bar é uma das melhores pro nerd. É muito bom, cara. E aqui também entra um negócio Image, né? Porque ele usa aquele Senhor Escarlate, que é um cara da Fawcett, mas o Ross transforma ele muito no Savage Dragon Escarlate, né? É isso, cara. Eu fiquei a história inteira achando que era o Despero. Então, é um herói da Fawcett, esse cara. Ele era da época da Fawcett, a DC praticamente nunca usou, mas o Ross desenha ele muito parecido com o Dragon, e tem uma versão do Peach aqui também, né? Do Daily Gale. Deixa eu aproveitar então, agora que a gente já falamos da história, a gente tá falando aqui das referências, eu queria perguntar pra cada um o conceito que o Alex Ross, o Miller criaram de personagens, assim, que vocês acharam mais legais. Pode ser um ou dois, assim. Começar pelo Rhino, nosso convidado. Tipo, esses personagens de fundo que apareceram, que ele criou aqui e tal. O que você achou mais legal? Cara, que tem tanto personagem, mas tanto personagem, que fica difícil, né? Mas, eu não sei falar o nome dele mais, mas o Ibn Xalalá. O Damian. Sim. Filho do morcego, né? Que traduziu. Filho do morcego. Que a gente sabe que é o Damian, né? Cara, eu gosto muito dele. Até o desenvolvimento que deram pra ele, desse lance de ser... Ele acaba meio que virando um político, né? Uhum. Ele tá naquele grupo do Luthor e tudo mais. Ele tem aquele lance dele ser o filho do Batman, mas ele veio da Liga dos Assassinos e tal. Então, cara, é o Damian mais velho, desenvolvido ali. Então, eu gosto que ele se envolve com a filha do Dick. Realmente, ele tem um relacionamento com ela, né? Eu acho que ele, pra mim, é o que eu mais gosto, assim, dos extras, né? Da galera em volta. Eu nunca entendi se existe uma relação mesmo ali, ou se é uma coisa meio tipo tio e sobrinha, saca? Não, tem. O Wade fala que ele teve até que cortar isso, que ia desenvolver mais. Sim. Exatamente. Entendi. Isso daí tem depois, naquela minissérie que veio depois. Do Hipertempo lá. Que é o Reino. O Reino, isso. Que é tipo uma continuação alternativa. E lá eles oficializam que eles têm realmente um relacionamento. Inclusive, essa é uma história que eu tenho bastante curiosidade de ler, nunca li. Ela é uma história horrível, só que os one shots são bons. Então, eu fiz até vídeo da saga principal, mas ela é bem descartável. Tá, agora eu entendi porque que eu vejo muita imagem de personagem, de coisa, mas eu nunca vejo ninguém falando dessa história. Mas ela é engraçada porque ela, se não me engano, ela começa com... Ela tem um especial The Kingdom e The Kingdom 1 e 2, com a história principal. Que é muito ruim. E aí era naqueles esquemas de sair um especial por semana com algum personagem. Então teve do Planeta Krypton, teve da Kid Flash, teve do Filho do Morcego com a Soturna e tal. Esses especiais são muito bons e a história principal é ruim. A Abril, quando publicou só o ruim. É, exatamente. E tem não sei se é uma falha do roteiro aí, porque no finalzinho do Reino da Manhã, na última fala, a Mulher Maravilha deixa entender que ela tá grávida de uma filha, né? Sim. De uma mulher. Acho que ela só tá falando o que ela quer, né? Não, é porque a continuação é com o Cavaleiro das Trevas 2. É por isso. É claro. Ela sabe porque o Super-Homem olhou com raio-x, viu que é mulher e falou telepaticamente pra ela. Pode ser. É a mulher. Tomado no cu.
Mas é que ela deixa muito a entender que ela sabe, né? Que é certeza já que é uma mulher. Sim, eu entendi que ela sabe. Então, e no reino não. É mais tipo ela cortando a mentalidade de sempre falar um filho. Eu acho isso. Eu acho que é isso. É. Sim. E, pô, a Mulher Maravilha, ela vem de uma ilha com um monte de mulheres, pô, uma representante, tipo, feminina, do feminismo, e ela vai chegar e vai deixar dois homens velhos chegando achando que é homem. É mais o desejo dela de ser uma garota. Pode ser, então se pode for ser. isso, beleza, porque na sequência, no reino, ela tem o filho, né? Que é um filho homem. O Jonathan. O Jonathan. Bud, diz aí o seu conceito preferido. É uma personagem que aparece pouco, mas eu adoro tanto o visual dela, e ela é uma evolução natural. Desse monte de filho, neta, herdeiro, ela é aquela que você espera que uma hora nasça, que é a Ávia, a filha do Sr. Milagre com a Grande Barda. Ela é muito legal, né, Nossa, cara? é um puta conceito legal. Eu acho o visual dela lindo demais e É muito bom. muito natural. É uma personagem que eu acho incrível que ela ainda não nasceu no presente. Sim, inclusive no Senhor Milagre do Tom King é o menino, o filho? É um menino. É o menino. Porra. E como eu falei rápido, eu vou falar mais um que eu gosto, que é o Liga, o Homem Metálico, que eu acho muito bonito também. Esse é muito legal. E esse voltou a ser usado algumas vezes, né? Sim, eles usam no Se 1 Milhão. No Brave and Bold não é bem o Liga, né? Os Homens Metálicos se unem pra formar uma armadura do Batman. Que é legal pra caramba, o desenho animado do Brave and the Bold, né? Eu acho legal pra caramba quando aparece essa cena. Muito bom, muito bom. Thiago Brancatelli. Visualmente, eu acho que o Bruce é muito legal. Eu acho que o Ross acertou muito com o Bruce, tanto fisicamente, com aquela sobrancelha meio Adam West que ele fez. É muito Adam É West, muito né, Adam West, cara? é muito boneco. Sorrisinho também, né? O sorrisinho e a sobrancelha. Aquela sobrancelha, uma sobrancelha levantada só. É. E o negócio que sustenta a coluna dele, porque ele deve estar todo machucado, já fudido de ter sido Batman e tudo mais, mostra que ele é um cara normal, vivendo entre deuses. Eu acho o visual que deram muito legal. Mas eu gosto também de ter o Zatara como filho do Constantine com a Zatanna, que não aparece quase nada. Mas é do Constantine? Nos essas ele não Mas fala. acho que eles não falam só que é da Zatanna. Não, eu já vi o Ross confirmar que é do Constantine com a Zatanna. Faz Pô, que sentido, conceito né? legal. Eu fiquei muito feliz. Hoje em dia mais ainda, né? Que esse romance volta toda hora, né? Cara, eu queria até aproveitar pra dizer, eu tô olhando os extras aqui, tem o Senhor Destino Golfinho, que coisa maravilhosa, cara, desenhado aqui. Tem nos extras. Quando eu muito tinha bom. visto, antes de vocês falarem, eu achava que ele só tinha desenhado o Senhor Destino e um golfinho pulando embaixo. Eu acho que tem que ter um cara. encontro dele com aquela minissérie do Homem Animal, que é no futuro, que tem o Lanterna Verde e Baleia. Aí põe os dois juntos. Eu acho que ele tinha que encontrar com o lobo. Boa. Sim, cara. Mas, cara, o Senhor Destino, o golfinho, ele tem o elmo adaptado pro formato da cabeça de um golfinho e a barbatana é a barbatana mesmo. Cara, que maravilhoso isso. Que conceito. Roberto II. Cara, eu vou pegar dois, já que todo mundo tá aqui em dois, né? Um que foi desde a primeira vez que eu li, eu achei fantástico. Eu amo essa armadura do Batman, cara. Sei que vocês não gostam muito. Eu acho essa armadura do Batman maneira pra cara. E quando eu era moleque, cara, eu via aquilo, tudo que eu queria era um boneco dessa. Eu seria capaz de vender uma criança pequena pra comprar um boneco dessa armadura do Batman, cara. Porque eu acho realmente muito lindo e combina, tipo, o que o Branco tá falando do Batman tá todo detonado e ele usa uma armadura mega fodona, aí quando jogam fogo nele, sobe uma proteção na boca, fica igual a máscara do fantasma. Quando eu li isso quando moleque, cara, sabe, eu achei a melhor coisa do mundo, assim, é um dos motivos de eu ser apaixonado nessa história desde que eu era novo, assim, mas... Tinha um pôster, não tinha? Eu lembro de um pôster nos anos 90 que tinha nas bancas, que era exatamente a cara do Batman com essa armadura com fogo ao redor. Eu lembro de ver. máscara fechada, né? Sim, eu lembro de ver esse pôster em banca quando era moleque. Tinha esse pôster. E o outro foi um visual que eu passei a gostar. Reparar, na verdade, mais adulto, assim, adolescente adulto, que é o Aquaman indo totalmente Rei Arthur, né? Que ele verdade. tá com Caralho, roupa é lindo, medieval, né, esse visual. o escudo do cavalo marinho, que eu acho foda também. Eu acho esse visual muito maneiro. E aí, só pra contrastar, um que desde a primeira lida eu amei e outro que eu passei a achar muito do caralho quando eu fiquei mais adulto, que é o do Aquaman, né? Que nem usa mais esse nome. Sim, inclusive o Aqualed vira o novo Aquaman, né? O Aquaman, ele rejeita, né? Ele não, meio que não participa da história, né? Ele fala que não quer. Eu acho bem interessante. Combina tanto com o Aquaman anos 90 do Peter David, isso, né? De mandar os heróis se fuder. Não, mas pra mim faz total sentido, porque assim, fiquem aí vocês fazendo a coisa, porque eu tenho 70% do resto do planeta pra cuidar, e só eu. Eu achei fudido, cara. É muito bom. Só falar mais um meu aqui, eu tava revendo agora, eu acho o visual do Lanterna Verde também muito legal. Ah, é maravilhoso, cara. É foda. A primeira hora que ele aparece é muito bom. Vocês descobriram lá a primeira vez que vocês leram que era o Alan Scott? Ou vocês
demoraram? Não. É que eu li no Extra, né? Então. E Abril cagou, porque nessa continuação, que tem o conceito do hipertempo, alguém chama ele de Hal. Sério? Não lembro disso. Puta merda. E tem a Jade, né? Já tem a Jade nesse quadrinho. E o Manto Negro, que ele tem o E chapéu tem e outro, tudo. então tem uma Lanterna Verde 8, acho. Não, uma coisa assim. essa daí é a filha do Brainiac, não é? É a filha do Brainiac com a Supergirl, que eu fiquei olhando aquilo e falei, por que tem uma espécie de Supergirl verde? Aí você para pra pensar um segundo e fala assim, porra, o Brainiac 5, né, cara, que tinha um romance com a Supergirl na Legião. Tem muito conceito que é legal, que só de você bater o olho, os personagens são tão icônicos, você vê que o Alex Ross domina tanto esses ícones, esses personagens, que você bate o olho e você já sabe metade da história do personagem. Nesse daqui já tinha o Besouro Azul com armadura, né? É verdade, uma armadura né? bem legal. E é linda a armadura dele É um também. visual muito maneiro, né? Uns caras velhos. Não deve ser nada prática, mas é bem bonito. Ah, mas a gente não quer praticidade, a gente quer que seja É um foda. velho que já teve problema no coração, ele precisa estar bem protegido. Sim, coitado, ele morre E é de um jeito legal que horrível. o Besouro, ele é um nerdão, né? Tipo, ele chega no Batcabra e não, porque se for acelerando a tal, aí eu olho, porra, para com isso, Ted. Chatão. Ah, mas é legal, cara. Eu gosto que ele parece muito com o Coruja do Watchmen, né? Tipo, ele parece... Sim. É a referência dando a volta, né? André, os seus. Eu tenho alguns, na verdade, eu acho difícil escolher, Manda. mas eu vou ficar Pessoal, com... tá todo falando 5, 6, manda bala. Então, vou falar 70. E ainda assim, não vai ter muito pra falar ainda. Deixa eu sobrar pra Mas... mim aí. Ordem alfabética. Eu gosto muito do Orion. Pra mim, quando você Puta. vai pra Apocalipse, você olha ali, porque você fala, caralho, mano, o Superman tá falando com o Darkseid. Aí você vê o Orion, você fica, puta que pariu. É legal. Eu adoro o Orion daquele jeito. Inclusive, Acho só muito foda. uma observação sobre isso. Essa parte que eles vão pro Apocalipse também foram páginas adicionadas no encadernado. Na publicação original não tinha isso. É o quê? É isso mesmo. É isso mesmo. Que Essas doideira, páginas que caralho. eles vão pro Apocalipse, tipo, não tinha. Eles só davam a entender que eles tinham chamado a galera de Apocalipse depois, quando mostra que na Gulag tá o Scott Free É e a fácil Barda. você perceber isso, porque tem essa página do Orion e logo em seguida ele fala com o Scott, com a Barda, e aí já volta pro Gulag. E no Gulag eles apresentam o Scott de novo, como se ele não tivesse aparecido antes. Exato. Quando você É lê verdade. tudo junto, você percebe isso. Uai, ele acabou de É aparecer, verdade. por que você tá apresentando ele de novo? Então, e são umas páginas que adicionam tanto, né? Porque a narrativa fica melhor com isso. Tipo, realmente faz sentido eles terem colocado, né? O Wade fala, até faz sentido que o Wade fala que eles cortaram porque parecia um repeteco da conversa com a Aquaman. E realmente, mas é tudo bem bem. parecido mesmo. Só que é o contrário, porque dessa vez eles ajudam, né? Tipo, eles conseguem uma ajuda Então, mas ali. o também. Orion não, né? Quem o ajuda Orion é a não. Barda e o Scott. É porque ele vai Exato. primeiro pra Apocalipse, né? Sim. E o Orion sendo igualzinho o Darkseid ali de costas, puta, É animal. muito foda. Muito bom cara, isso. é muito foda, é muito bom. Falando outros também, cara, eu gosto muito de como eles fizeram o desafiador esqueletão. É, Puta, muito animal. legal. Tem o bonequinho dele aqui. Eu tinha o inclusive. boneco dele. É. Sim, você me deu ele. Tá bom. Olha só! Achou? Agora pegar na minha casa significa que eu te dei, é isso. Filho da puta. Se era seu e agora é meu, é porque você me deu. Inclusive, eu tenho uma história triste com esse boneco que ele um dia eu tava olhando, tipo, a boca dele caiu no chão, assim, com a mandíbula. Assim. Foi Aquela caveirinha sem a boca. Aí eu dei um jeito, deu pra encaixar ela, assim, mas dá mó dó. O desafiador ficou boquiaberto de ver o Carlos olhando pra ele. Não, foi Né? muito tipo, apareceu uma mulher muito bonita, ele fez, eita, e a mandíbula dele caiu no chão. Puta que pariu. Mas eu acho muito legal porque tem aquela parte que o Norman encontra ele e ele fala: você consegue me ver? Ele, mesmo não tendo olho, eu consigo, e mete os dedos no olho. Eu acho É muito muito bom bom, isso. Muito creepy, E um né? outro. Porra, pra cacete. Nessa parte que ele aparece é quando eles estão falando com a quintessência lá, né? Isso foi antes ou depois de Livros da Magia, vocês sabem? Depois. Depois. Bem Depois depois. de Livros da Magia, porque é o mesmo conceito exatamente. Que ele né? até fala que nos extras o Ross diz que ele pegou o conceito visual do espectro do Livros da Magia. Ah, olha aí. Aí, ó, porra, animal. E pra fechar aqui, cara, tipo, apesar de ter parecido muito pouco também, mas eu achei extremamente interessante foi o Caçador de Marte. Porque ele tá extremamente assustado, porque ele fala que ele abriu a mente pro mundo inteiro, e aí ele ficou completamente desgraçado com o que fizeram com a cabeça dele. Então ele é um medroso, ele não sabe o que fazer. Cara, eu achei, tipo, isso muito foda. Aí o Frank né? Miller meio que copiou no Cavaleiro das Trevas 2. Sim, sim. Mas é que aqui tá melhor. É que no Qualquer Cavaleiro coisa, das né? Trevas 2 tá estilizado, né? É Muito verdade. melhor. Faz Não, sentido, peraí. faz sentido. A gente tá falando aqui de Reino da Manhã. Não vamos falar de Cavaleiros das Trevas 2, senão a gente vai acabar achando que Reino da Manhã é pior do que ele é. Reino da Manhã é muito bom. Não precisa
precisa ficar comparando essas grandes obras. Então vamos pular a vez do Carlos, porque não merece falar... Não, eu vou falar de uns personagens aqui que é foda, porque tem tanto conceito legal que não é muito usado, que só aparece no fundo, e teve alguns personagens que eu só percebi nessas últimas vezes que eu peguei pra olhar, inclusive teve um que eu percebi quando a gente tava fazendo o livro lá, com a editora Script e tudo. Então tem, por exemplo, a Batwoman com o Ace, aparece muito por alto, assim, tipo, você começa a ver ela no fundo de alguma cena, mas tem um visual tão legal, porque é uma mistura de Batwoman com visual meio Novos Deuses, assim. Então, ele mesmo fala, tipo, Batwoman estilo Jack Kirby e tal. Eu não sei por que ele achou que ia ficar legal misturar, mas ficou muito legal. O Ace sendo um cachorro gigantesco, a Batwoman toda meio mística, intergaláctica, sei lá. Legal pra caramba. E a Batwoman, ela tá com... lembra aquele visual do Stan Lee, né, do Batman, com aquela cara de morcegão mesmo. Não. Achei... Sim. É? Não, ela tem uma... Ah, é verdade, aqui no rascunho do final não tanto, mas ela tem aquele nariz pra fora, é verdade, aquele nariz de morcego. É, aquele... Isso, exatamente. É verdade. É que no extra, eu tô olhando aqui o extra final que não tem isso, mas acho que no extra é o rascunho inicial. Dentro do quadrinho parece até aquelas fantasias que tipo, parecem umas cartolinas coladas uma na frente da outra, assim. É bem da hora. E outro que eu gostei muito do visual é a Tornado Vermelho original, cara, que isso é coisa que só o Alex Ross traz, cara. Porra, muito bom, né? Tipo a Manhunkel, né? A Mãe Hunkel, que era tipo... Cara, se você... Quem já pegou pra ler alguma vez a história da Sociedade... Ela é a avó do menino Marquinho, né? Quem já pegou pra ler a história da Sociedade da Justiça original, aquelas antigonas da Era de Prata, da Era de Ouro, aliás, né? Você vê que era um personagem de comédia no meio das histórias de super-heróis. Quando era... a equipe se separava em vários e sempre tinha uma parte da história que era só dela e era ela entrando em tremendas atrapalhadas, sabe? Tipo, escorregando e caindo e fazendo coisa engraçada. E aí aqui ele deu um visual que, tipo, respeita essa coisa cômica, mas ao mesmo tempo parece uma coisa meio robô de desenho japonês antigo, saca? Que era tudo meio truncadinho. E assim. Ainda introduz a neta dela como Tornado Vermelho, que depois virou a Tempestade em português, né? Em inglês é Ciclone. Isso. Tem na Sociedade, que agora vai estar no filme do Adão Negro. Né? Olha aí, é verdade. Sim. Tem vários conceitos, né? Reaproveitados. Por exemplo, tem a Estrelas e Listras que eles fazem aqui, né? Que seria a Sideral e o Faixa. Eles introduzem de um jeito que o Sideral aqui, ele é igualzinho a Martha Washington do Frank Miller, só que criança, assim. Eu achei muito parecido. E o Listras o Faixa é um militarzão, assim. O Faixa é o Jusceiro. É. O Ross fala que ele queria um personagem estilo Jusceiro, né? Só pra fechar aqui, com dois últimos, tem o Vigilante que ele faz, que ele fala que é baseado no Máquina Malvada do Giz Dredd. Achei legal, tipo, cara, é muito inusitado, né, cara? E o Cavaleiro Andante 2, que é o Cavaleiro Andante, legal, só que cara, em vez de ele ser do passado, ele é do futuro. Sim. E daria pra gente amarrar. E daria pra gente amarrar com aquela parada maluca que o Bud já até escreveu uma coluna no Mansão Wayne sobre o Cavaleiro... Cavalante. O Cavalante Andeiro. O Galante Andeiro, ele do Cavaleiro ser aquele mesmo legado do Cavaleiro Batman da Inglaterra e tudo. Pô, isso aqui você mostra que lá no futuro ainda tem legado. Porra! Né? Muito legal. Só falar mais dois, eu pensei agora. Eu gosto muito de como o Alex Ross desenha. A gente tá falando de super-heróis e tudo mais, mas eu gosto muito como ele desenha as pessoas normais. Eu acho que o visual do Norman McKay é muito legal. E é muito... É legal. E é o pai dele, né? Que ele se inspirou. Dele, e eu acho que tem também uma aura de pastor e uma aura que você confia pra seguir como fio condutor da história. Que nem ele tinha feito, inclusive, com o Phil Sheldon e Marvels. Sim. É um visual muito legal que ele criou pro McKay. E se eu não me engano, o pai dele é pastor também, né? É. Sim. É. E é legal porque ele colocar um pastor que introduz que faz a linha narrativa e ao mesmo tempo ser um pastor que ele se define mais como um filósofo do que um pregador, é muito legal. É muito bom isso. É que ele começa toda a história com aquele lance de que ele meio que perdeu a fé, ele não consegue mais fazer como é que chama? Não é? Congregação, ele não consegue mais, né? Ele perdeu a fé ali. E o final do quadrinho da última edição é exatamente essa, ele retomando a fé depois de ver tudo que ele passou, de acompanhar tudo que aconteceu. E outro visual que eu acho legal também é o da Selina Kyle. É legal, eu gosto muito também. É legal. Aí a Selina, ele faz o mesmo vestido da primeira aparição dela. É. Sim, e ela sempre com charada, que é uma coisa muito legal quando tem essa parceria. E ela sempre com um gato na mão, né? Sim. Cuidando de um gatinho. É verdade. Uma parada que não é visual, mas o que eu acho legal é que o Oliver Queen contribuiu para as novas fileiras, porque tem um protegido dele, adulto, e 2 filhos dele no meio dessa parada. Sim, 2 filhos. Tem a Canário Negro 3, que é filha dele com a Dinah, e tem o que é filho dele com a Lindsay. Não, esse é do Roy. É filha do Roy. É filha, aliás, é a filha, é a Liam. A Liam. Que aí é Capuz Vermelho. Pra mim, o Scott Lobdell viu isso e falou, porra, e se eu fizesse o Roy ser amigo do Capuz Vermelho? E aí começou essa merda. E ela parece a Chapeuzinho Vermelho, né, na imagem. Sim.
Parecia. E é por isso, o Ross fala, não é por causa do capuz vermelho do Batman, é por causa da Chapeuzinho Vermelha. Que é Red Hood também em inglês, né? Sim. Mas, cara, assim, não sei se alguém mais vai falar de visual, mas a gente ainda tem a terceira e a quarta que a gente citou muito por alto, assim, edições, e tem coisas interessantes que acontecem na terceira e na quarta, né? É na terceira edição que ele começa a construir o Gulag, e novamente o Alex Ross, com as suas 1 milhão de referências visuais, faz igual a base secreta da Legião do Mal nos Super Amigos, né? Aliás, fica aqui minha crítica à péssima tradução da Panini nos extras, que eles falam que é a base da Legião dos Super Vilões. Eles têm... Os personagens mais obscuros têm um monte de erro de tradução nos extras. Tem alguns. Mas vamos ser justos que a tradução da história em si tá bem boa. Aliás, qual edição vocês leram? Porque tem muita diferença de tradução, por exemplo, da edição da capa cartonada pra essa edição de capa dura, que essa tem mais de 1 milhão de extras ali no meio também. Eu li agora eu tenho a capa essa dura. a capa dura, edição definitiva. Que inclusive tem alguns errinhos aí, faltam um S às vezes das coisas. Mas é nos extras mais o problema. Realmente a história não tem nada, mas nos extras não, tem sim. Tem nos balões, falta algumas coisinhas, algumas letras, tem coisa que tá junta demais. Tem alguns erros de alinhamento, tem umas coisinhas esquisitas mesmo. Eu tenho a versão cartonada também, que não queria me gabar, mas está autografada pelo Mark Waid. Encontrei ele andando na Artist Alley da segunda Comic Con, da segunda CCXP. Ele tava andando ali. Aí eu, Mark Waid. Ele tava adorando. Eu tenho a Reino do Amanhã, só que essa capa dura, mas para a gravação eu reli a capa cartonada, que é a que tá comigo aqui em Belém, que é a que eu tenho autografada, tá lá em... E que é mais fácil de ler, né? Convenhamos. Eu comprei a edição definitiva faz pouco tempo, já pensando em ler a edição pra agora. 2. Saiu, sejamos justos, apareceu uma puta promoção e todo mundo aqui aproveitou. Todo mundo, eu e o Carlos, no caso. Na CCXP pra pegar o autógrafo do Mark Waid. Boa, válido. Justíssimo. Justíssimo. A minha essa era definitiva aí, mas eu comprei na primeira versão da Panini. Que é essa capa cartonada, que é uma edição bem boa, cara. Vou dizer, a capa é bonita, da edição da capa cartonada. Tem menos erros, né? A Panini não tava num processo tão agressivo de publicar coisas que esquecia de revisar. Exato. E, cara, não tinha 5 pessoas pra publicar 40 revistas por mês. Exato. E, tipo, voltando à terceira edição, aqui a gente tem, além do Gulag, tem outra cena que eu gosto muito, que é o diálogo da Mulher Maravilha com o Superman, com ele segurando o laço da verdade, né? E não só pelo diálogo em si, mas, por exemplo, e tem um momento em que eles estão relembrando os velhos tempos e tudo mais, aí quando o Superman pega o laço, eles vão de uma conversa amistosa pra um embate de ideias quase antagônicas, e eles vão puxando quase que como um cabo de força, né? Aí fazendo uma analogia. Sim. E eu acho esse diálogo também maravilhoso, que ela tá dizendo, cara, às vezes a gente tem que usar força. A Mulher Maravilha foi a mais modificada nesse período, né? A gente falou que o Batman permaneceu mesmo, a Mulher Maravilha passou por um processo de desacreditar nela mesmo muito grande. Então ela tá o completo oposto. Ela, cara, o meu jeito não deu certo, eu tenho que ser uma guerreira e não tentar ajeitar as coisas pela parte que não deu certo. Até porque ela foi expulsa da Ilha Paraíso, né? E aí o Superman, ele vai discordar dela e é muito simbólico, ele larga o laço, ou seja, ele não tá mais obrigado a falar a verdade, e ele diz, só os fracos sucumbem à brutalidade. E ali é um negócio legal, porque é o que o Superman diria, mas o fato dele ter largado o laço indica que talvez nem ele acredite muito no que ele tá falando, de que ele talvez esteja contestando a própria crença dele, e isso eu acho uma cena fantástica do gibi. É muito bom, cara. E complementando essa parte, eu acho que tem uma sutileza um pouquinho antes dessa parte deles puxando o laço, que é o Superman, ele pega uma pedra e aí ele joga, tipo que nem a gente joga em lago pra fazer quicar, né? Só que aí ela vai quicando nos meteoros que estão ali. Quando a Mulher Maravilha joga, ela joga e destrói o meteoro. Então eu acho que, por mais que seja tipo uma coisinha assim, eu acho que é uma sutileza que já mostra bem a diferença dos dois. E o Super pega o laço e junta tudo de novo. Isso. É verdade. Eu acho que isso remete muito ao que a gente falou no comecinho da conversa hoje, de que o Batman é o cara que não mudou, né? Ele passou todos esses anos sendo o que ele sempre foi, e a Mulher Maravilha, ela virou totalmente o oposto daquela mulher que queria paz e tudo mais e tal. Agora ela realmente só quer guerra, né? Tanto que no quadrinho, no final, quando ela vai pro Gulag, ela quer matar e ela mata a gente lá. Sonho, né? Não, o que caga tudo é quando ela mata o Vombat, né? Que aí
seguinte, tá tendo a rebelião, mas eles estão conseguindo segurar. Mas quando ela mata o Vombat, o resto dos prisioneiros fica puta aí que sai do controle. Mas graças a isso eles vão pra cima das nuvens brigando e aí vem as bombas nucleares chegando. O que a gente sempre fala, o Roberto hoje falou já, do Watchmen ser uma obra incrível, que o problema é que tudo que veio depois não ter entendido ela. Eu acho que o Reino da Manhã fez isso com a Mulher Maravilha, né? Que daí todo mundo quer pôr ela guerreira agora. Todo mundo, ela abandonou seus princípios e tá querendo lutar com espada em punho, tá? Mas é legal que a Mulher Maravilha, como ela é uma pessoa erudita, ela fala algo que também muita gente fala hoje, só que de maneira diferente, porque ela vira pro Batman e em vez de ela chamar ele de burguês safado, que é o que ele é, ela vira seu bastardo aristocrata. Que mulher erudita. Que xingamento bonito, Se fosse o Roberto traduzindo, ele ia colocar seu burguês safado. Seu burguês arrombado, eu colocaria. Essa pra mim é a pior parte de Reino do Amanhã, porque eu acho tão ridículo a Mulher Maravilha partir pra cima do Batman no meio de tudo isso que tá acontecendo e lutar com mas ele pra mim é em isso, cima das nuvens. Eu acho tão ridículo essa parte. Eu não acho. Eu acho legal ela perder o controle, mas a parte deles irem pra cima das nuvens eu acho uma forçação de roteiro pra eles verem os aviões chegando, só eles, sabe? Porque, tipo, por que não tem ninguém mais lutando lá em cima também? Tem um monte de gente alada ali. Mas é que eles são deuses, né? Não, eu entendo a função narrativa, mas eu concordo com o Branca de que forçou um pouquinho ali. Eu acho muito bobo isso, de tipo, eles estarem discutindo no meio de uma rebelião dos maiores superpoderosos num único ponto da Terra, e dela se sente ofendida por ele e fala, agora eu vou te matar, e leva ele pra cima das nuvens pra eles brigarem. Isso eu discordo. O fato da Mulher Maravilha ficar contra ele, pra mim, é uma mostrando como ela tá perdida na fúria, que ela tá querendo provar que ela agora é mais brutal e tal. Então, eu acho isso O que eu acho meio zoado é eles irem pra cima das nuvens porque sim, saca? Eu acho também outra coisa ridícula, inclusive, nesse sentido, é o cara falar, tipo, nós sabemos que uma bomba dá conta de tudo, então eu vou mandar 3, porque sim. É muito idiota, gente. É muito babaca. Eu quero destruir um pouco mais dos Estados Unidos, né? Vou mandar aqui pra acabar com o mundo. Pô, então já que o Roberto puxou essa cena da terceira edição, acho que é uma boa a gente fazer agora a nossa rodada final de cenas marcantes pra cada um, e vou até dar a voz pro Roberto seguir, que eu sei que ele tem mais pra falar. Cara, eu vou falar uma aqui, e aí se eu achar que falta aqui, como eu falei, muita cena, né, mas temos aqui muitos integrantes, se faltar no final eu puxo de novo, que é o momento em que o Capitão Marvel chega na batalha, porque aquilo que a gente falou de construção, e tem muitos clichês aqui, né, a gente vai falar disso dos trovões, do apocalipse, de ser simbolizado pelo Capitão Marvel, mas sabe quando tem às vezes aqueles, isso denota idade que eu falo, né? Aqueles rankings em site de melhores splash pages da história? Eu acho que essa pra mim é top 5 talvez, e se colocasse em primeiro lugar eu não iria achar exagero, que é a chegada do Capitão Marvel, cara. A chegada do Capitão Marvel nesse gibi é a última página do terceiro capítulo, é uma parada impressionante, sabe? São 2 balões, o Capitão Marvel clássico, tipo, Alex Ross desenhando ele estilo da Fawcett, e cara, sorridente com um único relâmpago, o Armagedon chegou. Cara, sabe, dá vontade de jogar tipo a revista, pô, parabéns, Mark Waid, parabéns, Alex Ross, entra na minha casa como o cu de toda a minha família, sabe? Parabéns, fica à vontade, porque essa cena, meu amigo, não tem igual, cara, tipo, o trovão derrubando o Superman e aquela, é justamente essa contraste, sabe? Tipo, é um herói mega divertido, esse lance dele ser criança que relacionava com os leitores mais novos, e de repente, o fim da humanidade vem por este ser que sofreu durante anos e agora ele vai acabar com tudo. Cara, tudo! E tipo, só essa cena já é um impacto gigante, assim. Então não tem como falar de Reino da Manhã e não falar dessa página em específico, assim. É maravilhosa. E geralmente quando você procura Capitão Marvel, hoje em dia acho que tem mais coisa, mas até uns anos atrás, quando você procurava o Capitão Marvel no Google Imagens e tal, essa página era o que mais aparecia, sempre. Essa representação dele, né? Essa carinha dele aí que o Alex Ross criou. Inclusive, ele definiu muito o rosto nesse quadrinho, né? Sim, ele pegou o rosto como o Cici Beck desenhava ali na Era de Ouro mesmo. O que é curioso,
porque você vê as fotos do ator que ele usa, que é o amigo dele, que ele usa de referência, ele realmente parece muito. Mas é bem foda mesmo. E sabe o que é engraçado, cara? Isso é uma coisa que eu sempre falo, que eu lamento muito. O negócio do cinema, da Marvel tá fazendo tão bem, a DC tá fazendo tão mal, que, cara, aquela cena do Thor chegando no meio da luta lá no filme da Marvel também, com os trovões e tudo, visualmente, a mensagem é outra, mas visualmente me remete muito a isso aqui. E aí você fala assim, porra, cara, olha aí a oportunidade que a DC tinha na mão e ele teve que ver a concorrência fazer direito, né? Que tristeza. Pois mas, é. Mas vamos não ficar falando muito de cinema hoje, porque isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é muito melhor. Pedir agora então pro nosso convidado, Rino Félix, dizer a sua cena preferida, ou suas cenas preferidas, como preferir. Eu acho que tem duas que mais dá pra destacar, que eu gosto pelo menos, né? No finalzinho, depois que já resolveu todo o conflito, já aconteceu tudo que tinha que acontecer, e aí o Clark, ele tá no Kansas, né? No Kansas real agora, arando o solo lá, revivendo aquele solo que morreu na explosão do Capitão Átomo, e a Mulher Maravilha chega com o óculos, e aí ele pega o óculos, que ele sempre usou de Clark Kent, e coloca o óculos, e é a primeira vez que ele usa o óculos, porque no começo do quadrinho, quando ele tá na fazenda de holograma lá, ele não usa óculos. Então esse momento pra mim representa a concretização de que ele realmente ali abraçou a humanidade, ele agora não é mais o Superman ali ele é o Clark Kent. E até complementando, se a gente pegar pra pensar a história toda, no começo da história, quando a Mulher Maravilha vai até ele, ela chega, não é mesmo Cal. Ela sempre chama ele de Cal. Quando ele chega, ele vai visitar o Batman, pedindo pra o Batman se juntar a ele, aí ele fala assim, Clark, não sei o quê. Não me chama de Clark. Tá bom, Clark. Então, em nenhum momento desse período, ele abandonou toda essa parte, porque o Clark é ele humanizado. Tanto que ele mesmo fala no começo assim, as atitudes que os humanos têm. Sim. Né? Ele se coloca em outro pedestal. Cara, sim. Essa cena é muito boa mesmo. E no final, quando a Mulher Maravilha se despede, ela manda, cuide-se, Clark. Verdade. E ele manda cuide-se, Diana. Sim. E o jeito que ela apresenta o óculos pra ele é muito boa, né? Ela fala, é um presente, é algo para te ajudar a ver mais claramente. É muito bom. Então, eu acho que isso simboliza muita coisa ali no quadrinho. Simboliza a aceitação dele, a saída dele daquela depressão que ele tava no começo. Eu acho que só esse óculos aí traz muita bagagem na história. Com certeza. E o olhar que ele faz, né? Com a luz no rosto, assim, com um sorriso. Ele levanta a cabeça, bate uma luz, um sol ali, né? Uma coisa bonito. Bem Christopher Reeve até. Exatamente. É verdade. A outra cena que eu tenho pra destacar é mais a questão visual e a questão de impacto que dá. Eu acho que é bem no comecinho da segunda edição, quando a própria edição começa falando dos 7 anjos que vêm do céu, e não sei o que, e aí começa, acho que tipo numa tocha, assim, né? E aí logo em seguida vem a imagem dos 7 heróis voando ali. E aí, nossa, maravilhoso. É impactante essa imagem porque, tipo, cara, a galera que tava dormente despertou. Agora a galera tá vindo. Então, esse visual do 7 vindo do céu, assim, eu acho muito forte. Então, eu destacaria esses 2 pontos aí. Cara, é muito bom. E bem inusitada a formação que chega, né? Porque, tipo, o Superman, a Mulher Maravilha, beleza. Aleatória, né? A poderosa, o Ray. Esses eu achei bem aleatórios. O Ray, eu acho muito bom que o Wade explica que ele só tá ali porque eles precisavam de alguém pra limpar a radioatividade. Sim! Sensacional. Faz muito sentido. Muito bom. Thiago Brocatelli. O meu momento favorito, o Rino, na verdade, já falou, que é esse do óculos. Eu acho que o óculos simbolizar a humanidade pro Superman é uma coisa muito forte. E terminar com isso, eu acho muito... Terminar a história do Superman, na mini principal, pelo menos, com esse momento, eu acho muito, muito representativo. Mas, pra mim, a melhor parte de Reino da Manhã é o 1 ano depois. Eles no restaurante, conversando, o Bruce, o Clark e a Diana, porque eu acho que numa história sobre deuses, ter esse final humano, que são 3 amigos trocando ideia no que podia ser uma mesa de bar, podia ser quaisquer 3 pessoas, e ser a trindade da DC, e eles estarem rodeados de tudo, da cronologia da DC, toda a memorabilia da DC, e eles conversando como eles faziam nos velhos tempos. Eu acho esse final muito legal. Eu acho que essas páginas são muito divertidas, toda a conversa é muito legal. Você não quer que termine, você não quer que eles vão embora, você quer que eles... Não, continuar conversando aí. Você quer um gibi só disso, né? Você quer um gibi só disso, cara. Seria muito legal. E pra mim foi
uma puta de uma adição legal e pra mim é o melhor momento de Reino do Amanhã, essa conversa dos três. Muito bom. E Branca, rapidinho, eu fui folhear que você tava falando, e cara, uma parada que eu tinha já reparado, mas não pra essa gravação, o Superman que recebe eles é o Jim Kane de cabelo grande, né, cara? Eu pensei nisso também, cara. É sim. Seja bonzinho, Clark. Que pena, né, que ninguém bateu nele. Né? E é o mullet, né? Um super mullet. Sim. Uma coisa, nessa cena, vocês me falaram que é o corpo editorial da DC no restaurante, mas aqui do lado do Ajax é o Stan Lee? Parece Eu Stan achei Lee. que era também. Parece, né? Parece Stan Lee. Caraca, parece mesmo. Colocou ele cego ali com óculos. Não, e né? ainda é o Stan Lee de rabo de cavalo, que essa época ele usava, que nem É verdade. o Diabo da Guarda, ele também é retratado com rabo de cavalo. É verdade, então é o Stan Lee, né? Colocou os amigos aí. Aí quando vai ver, esse extra saiu quando tá saindo o Imagine Stan Lee na piscina. Eu gosto muito desse Ajax Fazia com parte, cabelinho, tipo careca, assim, com só cabelinho do lado. Muito bom. Parece que ele foi pintado mesmo, né? É verdade. Eu acho que a ideia é essa, né? Esse daí deve ser zoeira com algum amigo. Imagina um cara, você entra no bar e tem um cara lá com a pele verde mesmo, pintado assim com, sei lá, guache. Sim. Trazendo a comida da cozinha pros garçons, né? Que coisa ligeira. E vamos lá, vamos mamilo ser aparecendo. sinceros que não tem direito trabalhista ali, porque se eu fosse cara, eu ficaria puto. Que os outros estão tudo com colã, estão com roupa. O filho da puta foi pintado de verde, bicho. O cara, sabe, antes de pegar 2 horas de ônibus, ele teve que passar 1 hora se pintando pra ir pro Você trabalho. acha mesmo que o Gladiador Dourado ia respeitar direito trabalhista? Faz sentido, viu? Faz muito sentido. Te falar que eu não duvido que seja o próprio Alex Ross aí, viu? Pintado de verde. Não, porque ele já é o secretário da ONU. Todo careca do gibi é o Alex Ross, né? Esse eu acho mais parecido. Esse eu acho. E ele se deu uma zoada aí, cara. Eu acho que é mais possível que seja ele. E tem no extra quem são os 2 cozinheiros que estão atrás, porque esse aqui no primeiro plano parece ser alguém muito especial. Não sei. Tem a cara de que eu já vi em algum lugar, sabe? Não, deve ser algum editor relevante, o Júlio Schwartz da vida. Não é esse especificamente, mas... Cara, tem até o Mark Greenhalgh no meio aí. Então, cara, deve dar pra ficar dias aqui. Tem o Jorge Pérez nessa página também. Tem o Jorge Pérez. O Jorge Pérez é fácil porque é só ver a camisa dele, né? Sim, sempre. Bud, sua cena preferida? Sim, EJ, minha cena preferida. Eu tava olhando todos os nomes pra ver se eu não pulei ninguém. Agora que eu já tive meu momento babaca, eu posso falar. A minha é a reviravolta quando o grupo do Batman vai dar o bote no grupo do Luthor e a gente descobre que todo mundo tava com medo do Billy Batson porque a cena é boa, é uma surpresa, ela te pega. A gente vê o Batman sendo o Batman porque ele é o cara que tinha descoberto e mete um soco na cara do Billy Batson. Mas a reação do Arqueiro Verde, a reação cara... do Arqueiro é maravilhosa. Quer dizer que todo esse tempo a gente tá com medo do Billy Batson. É muito bom. Eu acho maravilhosa. E vendo os extras, essa cena e todo o arco do Billy ganha mais força porque o Ross fala que ele adora o material da Fawcett. E tem uma outra cena que não é nem porque ela é marcante nada, mas eu acho legal que é uns 3 quadros que o Ross fez porque ele gosta da Fawcett. Que é quando o Luthor tá manipulando o Billy e ele tá tendo alucinações com os personagens da Fawcett se porrando. E tem aqueles personagens tipo o Sr. Átomo, que é aquele robô gigante, tudo com os visual atualizados. Tem um visual lindo do Adão Negro que é só na alucinação que aparece. E aquilo o Ross fala, é a página que ele se soltou e fez o que ele quis mesmo, porque ele queria usar o pessoal da Fawcett. É, bem legal mesmo. E é aquela coisa que só o cara que... Só o Bud, né, que percebe quem é cada um daqueles caras. Eu falo, só o cara que pesquisa, não, só o Bud. Não tem mais ninguém que saca tudo isso. Mas é legal demais mesmo. André, suas cenas preferidas? Bom, o ruim de ser um dos últimos a falar é que a maioria já falou praticamente todas as cenas, né? Mas, assim, eu gosto muito da cena que o Roberto falou, do Capitão Marvel chegando pra lutar contra o Superman. Eu adoro essa cena. Eu gosto muito da cena que o Superman, ele volta. Eu acho extremamente icônico e extremamente inspirador quando ele tá ali, tipo, porra, o Superman classicão com os dois, aquele peitoral estufado, tipo, voltei nessa porra. Eu acho muito lindo. Complementando até que o Branca falou da cena do diálogo deles, né, no bar, lá no Planeta Krypton. Dentro disso, pra mim, quando o Batman babaca chega e fala assim, você tá grávida, pra mim essa não é nem a melhor parte, é quando a Mulher Maravilha chega e vira, a gente quer que você seja o padrinho. Sim. Porque aí o Batman fica surpreso ele mesmo, e o Superman não sabe, ele fala, quê?
É muito bom. É o quê? Tipo, ele fica assim, mano, você vê o Batman sem reação finalmente, tá ligado? Ele surpreso. Eu acho isso impagável. Aí ele fala, né? Eu não sei o que dizer. Aí a Diana, então esse é um dia cheio de surpresas. E ele ainda fala, você tem certeza? Você sabe do meu histórico de pai? É muito boa essa cena. Muito bom. E aí, tipo, como vai fechando, né, a história, e aí eles vão caminhando pro final, e aí chega e fala, tipo, porra, é um semideus que vai nascer, filho do Superman com a Mulher Maravilha, o que já é um absurdo, e treinado pelo Batman. Cara, velho, é muito surreal e é muito overpower essa porra. Então, eu cito esses três, mas principalmente o Batman ficando surpreso aí desse padrão. Muito e bom. Você, Carlos, fale aí suas cenas preferidas de Reino da Manhã. Eu vou citar uma que é mais pelo impacto visual, pelo impacto que tem no momento que aparece na história, mais do que pela importância, que é a primeira vez que o Espectro aparece, que ele já sai dos vitrais da igreja, assim. É bonito, né? E o pastor fica tipo, eita porra, sabe? Fica olhando assim. É um anjo. Eu acho que é a cena que você fala, não, olha que gibi bem desenhado, assim, você olha essa cena do Espectro saindo do vitral, é bem impactante. E, cara, outra, eu acho que é mais do que uma cena, uma coisa geral, que é a parte que eles apresentam os personagens. A gente até citou mais no começo do programa, quando você apresenta o Batman, o Flash, uma maravilha, quando vai mostrando cada um, assim, dessa perspectiva de alguém que tá de fora observando tudo, eu acho muito lindo aquilo. E engraçado, quando eu tava relendo, eu até comentei com o André que eu tava tendo uma perspectiva diferente de quando eu tinha lido a primeira vez. Mas por quê? Esse começo todo, pra mim, tem uma coisa meio de fábula, sabe? Tipo, até começar a trama mesmo, até o Superman voltar e ter a treta, principalmente a partir da treta da Gulag, que é quando realmente começa a ter mais coisas minuciosas na trama, até então é muito tipo, os heróis de antes eram assim, hoje eles vivem desta forma. Os heróis de hoje não dão valor ao que tinha antigamente, sabe? É muito assim. E aí depois começa. E esse comecinho de apresentar os personagens, eu acho muito bonito, cara. Acho que dá um tom, esse começo todo dá um tom de cria um clima muito bom pra história. Então eu vou dar destaque pra isso. E eu adoro o jeito que eles introduzem os capítulos de mostrar primeiro uma silhueta de alguma coisa e 2 páginas depois mostrar a coisa acontecendo. Então o Rino comentou dessa parte do set surgindo. Eu gosto daquela parte que mostra, tipo, o apocalipse, mostra a silhueta do Superman, do Shazam lá, do Capitão Marvel brigando, e quando você vira a página, você vê uma página dupla linda, de todo mundo saindo na porrada ali. Acho que é outro recurso narrativo, assim, que eu acho que o Alex Ross mandou muito bem. E aí é dos dois, né? Tanto o Mark Waid quanto o Alex Ross, pra que juntos formaram essa parada foda. Deixa eu tirar a dúvida do Branca, que ele perguntou dos cozinheiros. Por favor. É o Elliot S. Megan, né, que faz o prefácio no encadernado da edição definitiva, e o Mort Weisinger, que foi o criador do Arqueiro Verde e do Aquaman. E o cara que a gente acha que é o Stan Lee é o Mark Greenhalgh. Olha aí. Que da hora. Legal. E o Ajax é o Alex Ross mesmo? Não. Não? Mas ele é careca! Mas como não? Ele é careca. E tem cara de bobão. Ele até se deu uma zoada aí, gente. É o Alex Ross. Eu achei que era, cara. Tinha certeza. Esse eu acho parecido mesmo. Quem que é? Eles falam? Não é ninguém. Eles só colocam que é um cara do bar vestido de caçador de Marte. Então é o Alex só um Ross, trouxa aí. caralho. É o Alex Ross, sim. Até alguém falar que não é o Alex Ross. Mas ó, ele só vai antes da falar. gente fechar, uma cena que eu acho que é legal de falar, que é do começo, né? Logo depois do funeral lá do Sandman ali, que, né, o Norman vai falando toda uma coisa, né? Todo um diálogo que ele tinha com ele, né? Das conversas, e que fala, tipo, não, eu acho que ele é só um velho que não aceitava, né, essa juventude de hoje. E quando ele fala isso, no fundo, tá tudo destruído, tá ligado? Então eu acho muito foda, assim, tipo, não é porque é um velho não aceita da juventude, é porque a juventude tá fazendo cagada, tá ligado? Sim. E tem um outro lance, cara, é o diálogo dele com o Batman, em que ele fala, tipo, aquilo que a gente falou deles sempre flutuarem muito com o passar dos anos editorialmente, que ele fala assim, é a única coisa que a gente sempre concordou. A gente não é a favor de tomar vidas, de deixar pessoas morrerem. E ele fala, tipo, se tirar tudo do Batman, ele é uma pessoa que não quer ver outras pessoas morrerem, sabe? Vem comigo, nós podemos ser os melhores do mundo. Eu acho esse diálogo muito legal. A gente sempre fala que às vezes é o que tá no fundo. E nessa cena é só a Batcaverna, o Superman e o Batman. E eu acho que funciona tão bem. E o Superman vai ter outro diálogo, assim, que é quando ele fala pro Billy, cara. Pro Billy, porque aquilo que a gente falou, ele não era chamado de Clark, ele fala, eu esqueci como era ser um ser humano, sabe? A gente tá andando acima. Ou seja, é aí que ele percebe. A gente andou como Deus e ele tá se colocando como errado. E ele fala, Billy, você anda pelos dois mundos, sabe? Meio que você é o grande herói. Isso é foda.
E aí o Capitão Marvel vai e faz o sacrifício final. Nossa, é maravilhoso, cara, isso. É bonito. Porra, eu me emociono, de verdade. Muito bom. E queria fazer um comentário final aqui, que é o Arqueiro Verde se diz comunista, mas foi contra o Gulag. Fica aí a hipocrisia. Porque nessa versão ele é o Sean Connery, né? Já muda um pouco. É maravilhoso. É o Sean Connery pra caralho. Mas vamos lá então para a leitura de e-mails e comentários. E vamos começar a leitura de e-mails e comentários de hoje. Lembrando que se vocês quiserem que a gente leia seus comentários, basta escrever em qualquer post de nossas redes sociais, no post desse programa em nosso site, ou mandando um e-mail para mansãon@mansãon.com.br. Então vamos lá, ler os comentários do programa anterior, que era expectativas para o Esquadrão Suicida. Começando então lá do site pelo Bizarro. Olha só o que ele fala. Só ouvi agora, então me perdoe se alguém já tiver dito isso. Eu gostaria que o segundo Sanguinário estivesse na equipe. Ter um vilão odioso como ele daria uma química a mais para o filme, mas entendo que nessa época é perigoso colocar personagens assim. Ele poderia até virar símbolo para muito maluco. Eu concordo, viu, Bizarro? Sobre o confronto dos dois sanguinários, ele acontece em uma luta de boxe, onde o Super é o juiz e termina com uma rebelião e a morte dos dois vilões. Cara, gostei, já gostei disso. Isso apareceu em Superman 10, Editora Abril, pós-Zero Hora. Caraca, verdade, faz sentido, verdade. Porra, eu quero ver essa cena agora. Em que a capa dava spoiler do retorno do Super Cyborg, que estava em Apocalipse. Caraca, Bizarro, muito bom, gostei muito desse comentário. Cara, seria interessante, né? Eu já vi o filme, o Carlos também, o Bud também, então não dá pra, né, não posso falar que isso acontece, apesar de que pelos trailers mesmo já dá pra ver que não tem dois sanguinários, né? Mas muito bom, curti muito a ideia, ia ser bem legal. Valeu aí. Agora partindo pro Facebook, o Rafael Cavalcante, ele fala aqui: acabei de ouvir o episódio, aí me pus a pensar, por que o podcast Mansão N é tão legal? Porque literalmente a gente participa do bate-papo, a gente se sente convidado para a mesa virtual. Pô, Rafael, valeu aí, cara, a gente procura fazer uma coisa assim mesmo, né? Um papo de bar, um papo nerd, que as pessoas possam participar e que sintam que estão falando com amigos. Obviamente que a gente não vai acertar todas, né? Não vai ser sempre que a gente vai conseguir fazer isso, mas só esse seu comentário aí já prova que a gente tá conseguindo. Então, cara, valeu mesmo. Fico felizão por isso. Ainda no Facebook, o Ederson Medeiros da Silva. Ele fala aqui assim, ó, tô rindo há 5 minutos sem parar por causa do Patolino no final. Isso aí é coisa do seu Carlos, viu? Na hora que ele tava editando ali, ele se empolgou, porque falou que eu tava aparecendo o Patolino lá numa parte que eu falei, lá, a risada do Patolino. Aí no final ele vai colocar o que eu faço e a risada do Patolino. É um filho da mãe mesmo, né? Mas que bom, tudo bem. Eu já zoei ele em outros podcasts, tá tudo certo. E agora para o Twitter, o último comentário. Ó, se liga o nome aqui dessa pessoa que tweetou. Eu adorei, ó. Aspirador robô reverso e depressivo. Cara, muito bom. Aí ele fala o seguinte: só para dizer que eu estava tomando água no minuto final do podcast e ao ouvir a risada / referência do Patolino, eu ri e cuspi no meu teclado. Obrigado. PS, também estou certo de que esse filme será perfeito. Excelente episódio. Valeu. E aí ele ainda complementa, ele faz um outro tweet depois, ele fala: atualizando, meu PC foi pro concerto. KKKK. Acho que a água entrou pela entrada USB aberta e deu pane. Putz, cara, meu Deus, velho. Aí, ó, manda a conta pro Carlos aí, velho. Foi culpa dele, ó. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele que quis colocar esse Patolino aí pra vocês começarem a rir. Ai, meu Deus, cara. Eu tô rindo, mas eu tô com dó ainda do seu computador. Puta que pariu. Mas sensacional, cara. Valeu. E foi isso. Essas foram as leituras de hoje. E bora pros jabás. E vamos pro jabás, então, começando primeiro, claro, agradecendo o nosso amigo Rino Félix, que o Rino do Amanhã, tava segurando esse trocadilho horrível até agora. Mas por que você não continuou segurando? É bom que você fez aí no final, que aí não dá tempo do Rino desistir da gravação logo no início, né? Agora? Vai dar uma dessa agora? É porque não dá tempo de você fugir mais, porque agora é jabás. Deleta tudo isso, eu não quero meu nome ligado nesse podcast. Rino, quem, sei lá, mora embaixo de uma pedra e não sabe de te encontrar, onde que conhece o seu trabalho? Louco, é só me achar em qualquer rede social, mas principalmente no canal no YouTube, no Nerd All Stars, mas tô lá no Instagram, no Twitter, na Twitch, qualquer lugar Nerd All Stars, vocês me acham. Muito bom, depois a gente coloca lá os links no post pra pessoa te achar. Thiago Brancatelli. Eu não vou fazer jabá, só vou falar que eu amo todos vocês, quero só espalhar amor pro mundo, pra vocês, pros ouvintes, pro Reino do Amanhã, que apesar de eu achar só uma HQ, ok, é uma HQ que eu amo, e
uma boa noite pra quem está gravando, um bom dia e uma boa tarde pra quem está ouvindo. Eu não tenho mais absolutamente nada pra dizer, então um beijo no coração de todos. Um beijo na careca do Alex Ross. Delícia. Roberto II, seu jabás. Olha, pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com/Hora Suave, que a gente tem vídeo sobre quadrinhos, sobre séries, sobre filmes, sobre videogames, sobre tudo do mundo nerd, tem análise de séries. Eu também apresento um podcast com esse senhor aqui, o vovozinho do Reino da Manhã, o Bud, que é o nosso Norman McKay. O nosso Norman McKay, né? O cara que fica gritando com a nuvem. Literalmente, né? Nesse quadrinho, inclusive, ele fica falando, olhando pra cima. Caralho. É tão bom tirar sarro da terceira idade. Mas eu tô com ele toda sexta falando do resumo de notícias nerds da semana, no Momento Suave, que tá em qualquer agregador de podcast, no Spotify e no Deezer. E é isso, eu acho. Os outros jabás ficam com ele. Bom, então, aproveitando, Leonardo Vicente, o Bud, seus jabás. Eu achei que você ia falar o Norman McKay, o pastor. Ô, pastor. Vocês me acham todo dia na missa das 18 horas. No canal Congregação. Grupo de jovens. TV Canção Nova. Minha mãe assiste essa aí. Rede Vida. Essa pelo menos eu já ouvi o nome, que é um nome muito original. Mas, além dos meus deveres religiosos, eu escrevo que nem um condenado no site falaanimal.com.br, que tá também no Instagram e no Facebook como Fala Animal e no Twitter como Fala Animal Site. E, recentemente, virou um podcast que sai segunda-feira sim, segunda-feira não. Pra quem gostou do papo aqui sobre o Alex Ross, a gente teve recentemente um episódio sobre Marvels. Muito bom, então vão lá ouvir que tá muito bom o podcast do Bud no Fala Animal. E André Panceira, quem está procurando serviços de edição de podcast? Como que entra em contato com você? Vocês podem falar comigo nas minhas redes sociais, pode ser no Facebook como André Panceira, ou então pelo Twitter e Instagram como @PanceiraAndré. Então a gente troca aquela ideia pra eu fazer o seu podcast bonitão, que nem eu faço aqui no Mansão Wayne, ou que nem eu faço no Fala Animal do Bud, que o programa de Marvel ficou muito legal, o programa sobre o Superman, o filme tá espetacular. Tá bom mesmo. Bom, mas além desses, eu também edito o Chipado, que sai semanalmente, 2 programas por semana, que é com o Thiago Romariz, Exomelete, tem o Guilherme Jacobs também, e eles falam sobre cultura pop, séries e filmes. Eu também fui o editor da Ubisoft, do podcast sobre Assassin's Creed, chamado Por Dentro do Ônibus, e também editei o podcast da Mais Vasco. Então, tem bastante coisa aí, caso você queira fazer um podcast que eu edite. E aí, Carlos, tem algum recadinho aí pra falar pra galera do nosso Catarse Assinaturas? Pra você que gosta do nosso trabalho e tá pensando em alguma forma de nos ajudar a continuar evoluindo e trazendo um trabalho cada vez melhor, a gente tem nosso Catarse Assinaturas, catarse.me/mansãon, que é o lugar onde você pode nos apoiar mensalmente a angariar recursos pra continuar fazendo esse trabalho que vocês tanto gostam e que a gente tanto gosta também de fazer e trazer pra vocês. Então é catarse.me/mansãon, tem vários modelos de apoio, dá uma lidinha na proposta de cada um e no que cabe no seu bolso. E André Panceira, quem quiser achar o Mansão Wayne nas redes sociais, vai aonde? É só acessar o facebook.com/Mansão Wayne Podcast, com post todos os dias sobre o Batman, a DC, né? Porque a gente fala bastante da DC, como a gente falou hoje, e todo o seu Bat-Universo. Tem também o nosso Twitter, que é o @mansão_Wayne, e o nosso Instagram, que tem o nome do nosso site, que é o @mansãowayne.com.br. Além disso, a gente tá no YouTube, né não, Carl? A gente tá no YouTube, é só procurar lá Mansão Wayne. Por enquanto a gente não tem o link personalizado, para isso a gente conta com sua inscrição lá. Você entrando no canal do YouTube do Mansão Wayne, você se inscreve, assina, assim que a gente tiver o número suficiente, a gente tenta pegar lá um /Mansão Wayne ou mais próximo disso que a gente puder. Mas entra lá, por enquanto a gente tá colocando todos os podcasts que forem saindo, então esse podcast que você tá ouvindo agora, você também encontra lá. E a gente tá também aproveitando para colocar lá no YouTube também os programas antigos, então você vai ver toda quinta-feira um programa novo para você ouvir lá no canal do YouTube do Mansão Wayne. E quando eu digo novo, é o novo no YouTube, você vai ouvir os novos e os clássicos, beleza? E além disso, você pode entrar no nosso site, que é o mansãowayne.com.br. Lá é o portal do Batmaníaco. Lá a gente tem todo o nosso histórico de podcast até hoje, além de muitas colunas. A gente citou até no meio do programa a coluna do Bud, lá o Cantinho do Harold, que é onde ele tem uma coluna muito boa sobre o Cavaleiro. Então, se você ficou boiando quando a gente falou sobre o legado do Cavaleiro Andante, como que eu falei antes? O Galante Cavaleiro lá, sei lá como que eu falei? Cavalete. O andaleiro cavalante.
entra lá que tem muita coisa legal. Tem a coluna do Branca sobre crossovers, tem minha coluna Batizarro, tem muita coisa legal. Além de muitas entrevistas, você clica no link de entrevistas, tem todas as entrevistas que a gente já fez em ordem alfabética, então vale a pena entrar no mansãowayne.com.br. E é isso, queria agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, agradecer de novo o Rino por participar de novo, apesar do trauma dos podcasts longos que a gente gravou antes com ele. Eu que agradeço, imagina aí, qualquer coisa tamo aí, só chamar. Valeu, e obrigado também a você que está nos ouvindo e principalmente a você que está nos apoiando no nosso Catarse Assinaturas. Valeu e até o próximo programa. Falou!